Mesa de áudio, Davis Rodrigues. E no Manuel dos Santos por ali, grande Manuel. A Central Técnica, o supervisor, que espetáculo, hein? Supervisor Manuel dos Santos. A Central Técnica com o nosso Jorge Brum, o Latino. A produção do Martin Moura, a Adair Ávila nos transmissores. Valeu, Adair. Quem quiser participar desse programa pode mandar seu recado 993887532 no WhatsApp, Twitter @Futebol Guaíba, Instagram @Rádio Guaíba, facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Participam Ana Carolina Guiara, borrifadora, bom dia. Olá, borrifadora também das opiniões dos outros aqui. Silva, abraço. Estou com saudades, ele não participa mais aqui conosco por causa que tá fazendo, né? Também o... Tá no home, daqui a pouco não, ele vai e daqui entrar. a pouco a gente também, né, fala, voltou o gauchão, que delícia, que maravilha a qualidade do futebol gaúcho, sempre nos surpreendendo a cada ano que passa. Surpreendidos novamente. O nosso principal assunto, ou Não, menos foi melhor o que eu assunto esperava, de gente. Foi melhor que eu esperava. Muito melhor do que eu também imaginava. Tá conosco o Gutierrez Sanches, bom dia. Bom dia, quero dizer que a Ana tá certa, viu? E já fica até o recado, vamos valorizar, higienizar tudo que for possível. Eu já me reviciei em ficar passando álcool gel a cada minuto. Igualmente. Fiquei sozinho no estúdio comentando o jogo do Inter contra o Juventude, às vezes momentos que nem precisava, que era só eu no estúdio, quando eu vi eu já tava passando álcool gel. É o costume, é o costume. É o bom costume. É o tipo de excesso, né, Ana, que a gente pode cometer. É botar álcool nos lugares, aquele álcool líquido que a gente usa, o gel nas mãos. É assim que vai ter que ser, pelo menos pra gente se cuidar e cuidar dos outros. Cristiano Oliveira, bom dia. Saudações. Saudações, bom dia a todos. Quero dizer que esse hábito que eu adquiri, que eu peguei na pandemia, esse eu nunca... O tempo inteiro, desde março do ano passado, vai fazer um mês que nós estamos aí de quarentena, eu peguei esse hábito, cara, de passar álcool nas mãos e é inacreditável, eu não paro, eu tô... Agora acho que até o contrário, deve ser algum limite, deve ter algum número lá que os caras botam, ora, não pode passar mais do que tantas vezes. Eu acho que eu passei esse número, eu tô no excesso pelo outro lado agora. Eu fico me controlando às vezes, no estúdio especialmente, eu fico de 1 em 1 minuto, de 2 em 2 minutos lá passando o álcool nas mãos. As mãos ficam empapadas em álcool depois, mas enfim, é melhor isso do que não ter nada, né? Evidente. Completo Bezonte Orestes de Andrade, bom dia, garotinho. Bom dia, grande abraço para você, para os amigos. Com respeito ao álcool, eu faço o seguinte, ó, eu passo o álcool até na direção do carro, quando vou sair, quando Perfeito. eu saio do carro, faço alguma coisa e volto, tem que ser. E outra coisa, o álcool tá tão acostumado comigo, que às vezes estou sentado aqui, ele olha para mim e diz, vem cá, tu não vai me passar? tá passando. Quer dizer, é uma união espetacular, mas não adianta o cara vicia nisso aí, né? Um abraço. Muito bom, Orestes Andrade. Cristiano Silva também está conosco. Voltou o gauchão, Cristiano Silva, bom dia. Faz parte, né? Bom dia. O gauchão faz parte do calendário e tem que cobrir, eu acho legal. Se o Inter e o Grêmio utilizarem o gauchão nessa arrancada com time sub-20 e time de transição, já é alguma coisa, já vai dando cancha para esses garotos aí. Por exemplo, ontem já se viu o Internacional Sub-20. Aqueles, não sei se vocês chegaram a perceber, aqueles garotos que treinam no time principal, eles já encaram de uma outra forma. Eles já, uma dividida, eles já não caem na primeira dividida. Ali você dá inclusive a resistência, né, Cristiano? Dos outros jogadores que estão ali no time principal. É um outro treino. Os demais, eles sentem mais. Mas é bacana, tem que começar a dar cancha, minutagem para essa galera aí. Fiquei esperando o rei do cruzamento, segundo o Cristiano Oliveira, o Lucas Mazetti. Não cruzou nenhuma, mas eu tenho esperança ainda nos próximos jogos. Como é que é? Sem caráter, ausência de caráter, Cristiano Silva? Não, eu não tenho, já fui chamado de mau caráter aí. Mas, na verdade, não é que eu seja mau caráter. Eu não tenho caráter, é diferente. Que horror. Que maravilha. Carlos acrescenta isso lá o processo do Francisco Noveleto. Foi ele que entrou no ar e disse que o Silva era um mau caráter, tá? Eu tava ouvindo o jogo ontem. Só? Eu tava ouvindo o jogo ontem.
até fui contribuir ali com a polêmica dos goleiros. Aí eu me dei conta, claro, idiota, tava com um aplicativo, então tem o delay. Eu tava escrevendo lá dos goleiros e o assunto passou de, os caras, claro, óbvio, delay, né? Mas estava acompanhando no vestiário a cobrança pelos cruzamentos do Lucas Mazzetti. Espera, tá conhecendo o Mazzetti agora, já conhecia, espera que vai aparecer. Tomara que apareça, né? Tomara que essa gurizada surja aí. Ontem o goleiro, por exemplo, que eu falo há 10 anos, apareceu. É verdade. Mais do que decisivo. É verdade. Isso é fato. O Oliveira fala há muito tempo do Daniel. Ele falou em 3 anos. Aliás, que ele foram não duas jogava, defesas em uma. Parabéns. Mas segura, ainda não é o novo Tafarel, mas tá no caminho. Não, mas aí o cara mas no mínimo, fala que né, é o novo Cristiano? Tafarel tem que ser preso, né? Mas no mínimo, né, Silva, aquilo que a gente conversava ontem, a questão não é nem ele já ser titular, ser colocado como próximo goleiro de décadas do Inter, mas no mínimo o Inter dá uma equalizada nessa questão da grana, né? O Inter tem 2 goleiros merecidamente, tá? Que fique claro, são bons goleiros, mas 2 goleiros caros. Poderia deixar o Daniel, no mínimo, reserva ou de Danilo ou de Lomba. Eu sei que é difícil também negociar, o próprio Cristiano falava ontem de que é difícil alguém contratar o Danilo e pagar a integralidade do salário dele. Já foi tentado, inclusive, pelo Internacional em outras situações, mas o Inter poderia agora tentar intensificar esse processo, que eu sei que já foi tentado em outras passagens de temporada, de ficar com apenas um desses 2 bons goleiros. E dar mais espaço, claro, para o Daniel. Mas isso aí vai ser coisa mais para frente. Sobre o gauchão, a tendência é que seja assim cada vez mais, e eu já pensava isso antes desse gauchão diferente, afetado pela pandemia, com a temporada já iniciando em cima da outra, tudo bem. Isso vai, nesse caso, nesse ano, vai obrigar ainda mais esse tipo de atitude. Mas serão cada vez mais eventos, testes para as equipes de elite. Isso aqui não é demérito, gente, é campeonato estadual, as coisas evoluem, acontecem. Eu gosto, eu adoro viajar pro interior. Eu nunca fui um cara, eu fui criado no litoral, nunca conheci o interior, se não fosse, não teria conhecido o interior do Rio Grande do Sul, várias cidades, se não fosse pelo Campeonato Gaúcho. Eu adoro mesmo, gosto, torço pelos clubes do interior, que eles subam da D para C, da C para B e da B para A. Agora, o estadual para Grêmio, Inter e agora colocando até Juventude, talvez Brasil, eles vão ficar como competições de preparação. O próprio Marquinhos Santos falou ontem. Ele quer vencer o gauchão? Claro que quer. Óbvio que para um clube do interior o título do gauchão tem um peso ainda maior. Mas, ao mesmo tempo, ele vai usar, sim, para preparar a equipe para a Série A. O Juventude tem um super desafio que será disputar a Série A do campeonato. Não estou nem usando o Grêmio Inter, que para mim, ainda mais, vão ter que começar a usar como um torneio de pré-temporada. Não é demérito. Infelizmente, para quem ama o gauchão e acha que tem que jogar com super força máxima, isso vai ficar cada vez mais para as fases agudas do gauchão. Claro que quando chegar numa semifinal, quando chegar numa final, Grêmio e Inter vão colocar seus titulares. O Renato chegou a poupar em Libertadores para jogar jogos de Campeonato Gaúcho, mas porque era Grenal, porque era decisivo. Isso cada vez vai acontecer menos. Exato. Carlos Guimarães também se junta ao debate. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Eu já falei bastante aqui sobre o que eu penso de campeonato estadual, né? Uma visão um pouco antipática para alguns. Sem defenestração. Não tem defenestração, nunca teve. Isso é uma interpretação de quem valoriza algumas coisas que eu julgo pequenas. O grande momento do Juventude no ano é o acesso para a primeira divisão. É uma coisa que eu debato há muito tempo. E a gente não reconheceu um esvaziamento de uma competição que há muito tempo... Por exemplo, hoje amanhã é quarta-feira e não vai ter televisão. Antigamente teria televisão, jogo 9h30. Por que não tem? Porque não vai ter público, não vai ter audiência suficiente para segurar. Os times estão jogando como laboratório, eu acho que tem que ser assim. É claro que vão classificar que é o ano atípico, que o calendário, como não teve férias, como não teve aí uma pausa entre um ano e outro, vai ser utilizado como laboratório, mas já foi assim. Em outros anos, vem sendo assim. A questão é a ocupação grande de quase 1/4 do ano com um campeonato que, na verdade, tem um apelo menor do que os outros.
é um apelo menor do que os outros. E assim a gente vai correndo entre a visão de que a gente precisa valorizar. Eu sou um crítico do calendário, não sou um crítico dos clubes. Eu sou um crítico do modelo, não sou um crítico do interior. Isso é uma bobagem. É que a gente fazer festa pra miséria é um negócio que me chama a atenção. A culpa não é aqui, ó, não é da federação, não é da televisão, é de um conjunto de coisas que nunca sentou para debater exatamente qual o melhor modelo e qual a saída pra gente ter um campeonato funcional, sustentável e atraente. A gente vai transmitir muito jogo com o Sub-20 de Grêmio de Inter. Muito jogo. Isso é bom? É legal? Não sei. Não é defenestrar. Eu sei que a imprensa gosta do gauchão, porque tem lá a vaca preta e tal. A galera para. Enquanto os caras... É legal, bacana. Só que agora a gente sobe a serra pra fazer jogo de Série A, né, Guimarães? Exato. Que bom. Ainda bem, porque eu torço pelo clube do interior. Eu torço. De verdade. Mas eu torço pra que eles sejam grandes nas séries nacionais. Mas sabe que é aí que tá o grande X da questão, é que durante muito tempo se debateu, e parte da culpa disso é nossa, tá? Imprensa. Muita que a gente, culpa. Muita culpa é porque parte desse debate, lá pelas tantas ele se perdeu e foi pro lado da galhofa, pro lado assim, ó, vocês querem acabar com o estadual. E isso gerou um debate muito forte e a gente, ao invés de dizer não é isso, a gente surfou na onda da repercussão e tal, a gente tem culpa nisso. Ninguém quer acabar com o estadual, quer dizer, pelo menos daqui eu acho que não. A ideia era justamente o contrário. Quando a gente falava, e eu me incluo fortemente nisso, que esse modelo de campeonato, que essa fórmula, que esse modelo de estadual, ele não é atrativo, eu não estou defendendo que o Novo Hamburgo feche as portas ou que o Veranópolis vá à falência. Pelo contrário, por mais contraditório que possa parecer, eu estou defendendo muito mais esses clubes do que aqueles que defendem que tudo deve seguir como está. Porque esses que defendem que tudo deve seguir como está, eles são os fiadores daquilo que vai ser ali para frente o fim desses clubes. Porque está muito claro que não pode continuar desse jeito como está. E eu não falo nem desse ano, cara. Esse ano é um ano atípico, uma temporada típica, paciência. Eu acho que esse ano, quanto menos mudanças drásticas tiver, até melhor, porque é um ano já com muitas mudanças na vida de todo mundo. Mas quando as coisas voltarem ao normal, e eu espero realmente que elas voltem um dia ao normal, a gente tem que sentar, e aí sem galhofa, sério, de verdade, para debater. Vem cá, um clube de futebol do interior, eu falei de Novo Hamburgo e Veranópolis, mas vamos lá, outros tantos que até fecharam as portas e tiveram que... e pariram bigornas para voltar depois, alguns nem conseguiram. Sei lá, o futebol da fronteira, por exemplo, Livramento, Uruguaiana, hoje ele quase não existe. O futebol de Santa Maria, que é uma cidade universitária com potencial, ele quase não existe. O Rio Grandense e o Inter, que eram reconhecidamente mais fortes em outros momentos. Então, assim, a gente tem que parar e conversar. O que a gente precisa fazer para que esses clubes cresçam? O que não pode acontecer é a sequência daquele modelo. O 15 de novembro de Campo Bom chegou uma semifinal de Copa do Brasil e fechou. Por que fechou? Porque o modelo esperado, o modelo que agradava a maioria era o seguinte, olha, o que importa o ano inteiro dos 365 dias é um só. É o dia que eu vou receber, Magno, eu já vou terminar, prometo. É o dia que eu vou receber na minha casa Grêmio ou Internacional. E não pode ser assim, cara. Esses clubes têm que pensar em crescer. Como é que eu vou fazer para crescer? Como é que eu vou fazer para disputar uma Copa do Brasil? É muito difícil? Cara, é difícil. O Sapucaiense conseguiu. O São José conseguiu. É difícil? Claro que é difícil. Mas não é impossível. Como é que eu vou fazer para botar o meu time numa Série D de brasileiro? O Cerâmica conseguiu, o Cruzeiro conseguiu, o Novo Hamburgo conseguiu. Não é só o Juventude, o Brasil e o Caxias que conseguem. Então, eu acho que a discussão tem que ser essa. Ninguém quer acabar com o estadual. A gente quer transformar o estadual em uma possibilidade para que os clubes cresçam, para que eles consigam progredir. É isso. 2 exemplos que tu falou agora, Oliveira. Primeiro, o 15. O 15 praticamente fechou, agora parece que retomou, ficou um bom tempo de volta ao futebol amador, muito por conta do falecimento do seu grande benemérito, o Alceu Bordignon, que era quem colocava dinheiro no 15 de novembro. O Sapucaense subiu para a Série A do Gauchão, jogou Copa do Brasil e
quem dava todo o apoio à época era a Prefeitura de Sapucaia do Sul. Pô, Magno, Junto da Real Rodovias, empresa de ônibus. Atrás de quem? Vamos? apenas uma correção. Não era o Bordion que botava o dinheiro, o Bordion era o executivo. Era o Heiswitz. É o seu Heiswitz. Era o Heiswitz. Da família lá e Isso. tal. O Bordion era o executivo de futebol, trabalhou no 15, trabalhou no Criciúma. Agora tem um outro detalhe. Não, feita a correção, feita a correção. Era o Heiswitz. Eu me passei O aqui. futebol... Mas o Bordion era muito futebol do competente. interior... Sim, sim. Como é que eu vou... O dirigente vai lá, defende... Por exemplo, Felipe Becker, que é do Aimoré, hoje é diretor do Sub-20 do Inter. Conselheiro do Inter. Mas ele é do Aimoré ou ele é do Inter? Ah, mas aí ele tá seguindo carreira, né, Cristiano? Não, eu não estou criticando. Eu não estou Ele criticando. tá na carreira, ele tá certo. Ele propôs um clube mas que maior. carreira do quê? O ouvinte manda aqui que Uma carreira- Tovar Schmidt também era uma das pessoas que colocava dinheiro no 15 de Campo Bom. Obrigado. Aqui é o Rodrigo Dresch. Uma carreira de dirigente esportivo remunerado. Ele não é remunerado. Ele não é remunerado? Eu não sabia No disso. Inter ele não é remunerado. Nem então- o Felipe Oliveira. Ele é conselheiro? Que é o diretor total da base. Ele é conselheiro do Inter. Ah, bom. Então ele... Mas não é, eu tô pegando exemplo. Cara, isso Então isso não é carreira, isso aí é eu tô uma pegando o oportunidade exemplo do dele. Felipe Becker. Mas eu posso pegar outros tantos. O do São José lá, o das Pecir, como é que é o nome? Milton Machado? É. O Milton Machado é conselheiro do Grêmio, ou foi conselheiro do Grêmio. Como é que faz? Aí Não, do mas São é que José tá. tu é Grêmio? Aí que tá. Tu tá Não, o diretor do Novo colocando... Hamburgo, quando foi campeão estadual no Novo Hamburgo, era conselheiro do Inter também, me fugiu o nome dele, mas isso é bastante... Everton Cury. Isso. Mas aí que vários tá, presidentes- vocês estão colocando... Os presidentes do interior todos Outro torcem pra problema, Grêmio e Inter. perfeito. É bom esse debate. Antes de entrar nesse debate, que eu acho muito bom mesmo, eu só queria colocar uma coisinha Presidente aqui, de clube grande, inclusive, porque no interior. porque eu já comecei a falar, tu já veio, não vem com a defenestração, né? O Luiz Magno. Tem nada de defenestração não, meu amigo. Nada de defenestração, não. Aliás, a emissora... Só fala isso porque é o Luiz Magno, né? Se tu chama o Zé de meu amigo, tu vai ver o que ia acontecer com Claro, eu fiz de propósito. Mas a única emissora que debate com seriedade esse assunto é a Rádio Guaíba. Isso é verdade. Tem uma emissora que não debate isso porque promove o campeonato e ganha dinheiro com ele. Aqui a gente às vezes consegue debater de forma séria, às vezes vem naquelas loucuras do Zé Aldo, que não tá aqui, mas eu diria pra ele, não tem problema, e nesses não vem defenestrar aí, como se fosse levantar a bandeira, e talvez eu esteja levantando a bandeira mais alto que vocês. Sabe por quê? E aí a gente entra num outro modelo, que é o modelo do amadorismo. Eu não sabia, eu achava que o Felipe Becker estava sendo pago para vir para o Inter e que era uma carreira dele, começar no Aimoré, vir para o Inter, enfim, ter ali a sua vida dentro do futebol. Mas então a gente está falando de modelos altamente amadores, onde tem ainda a figura do benemérito, e é sério, tem a figura, os caras lá de Santa Cruz, tu conhece muito bem lá. Sim. Né? O cara da Avenida lá. Avenida. A figura do benemérito. A figura do dirigente que fica, que na verdade torce Peter no Santa Cruz. para um e vai para outro. Não precisamos ir longe. Né? O grande nome diretivo da história do São José é um conselheiro de muito tempo do Internacional. E foi presidente da federação, que é o Francisco Noveleto. Então o que paira, e olha, eu vi isso de perto, esses tempos até publicaram uma foto minha num congresso, fui no congresso, no Chile lá, que era tudo, fui mesmo, me arrependo bastante de ter ido, tá? Fui ingênuo, me arrependo porque eu vi cada coisa, mas pelo menos relatei e vi que o molde que faz os clubes do gauchão se sustentarem, eu vou pegar um exemplo de um clássico amadorismo, o Veranópolis. O Veranópolis, os caras têm negócio, vai, põe dinheiro, 3 meses, fecha, pum, um abraço. Isso aí não pode mais acontecer e eu não gosto que isso aconteça. Eu posso pegar modelos profissionais também no interior, muito bem sucedidos. O modelo do Juventude talvez seja o modelo mais profissional e acho um cara muito bom, o Walter Dalzotto Júnior, que foi o grande responsável por refazer o Juventude. Ele já tinha sido responsável por bons momentos lá atrás com o aporte da Parmalat. Ele volta dizendo o seguinte, olha só, nós vamos refazer essa história. E ele consegue refazer o Juventude, hoje é um time de Série A. Também é Roberto Tonieto, que foi o Também, presidente anterior verdade, que tem um pensamento como profissional. Empresário. O Caxias teve um pensamento profissional por um bom tempo também. Teve, menos que o Juventude, mas teve um pensamento Brasil, profissional. Cara.
O Brasil tá querendo teve o estádio para um dia chegar à Série A. O Brasil teve isso também. O Ipiranga de Erechim tem um pouco isso também. Então, Orestes, porque eu sei do trabalho dos executivos também no interior, que são caras muito guerreiros, tá? O que eu quero dizer é, vamos desfazer o pensamento amador, lúdico. O pensamento... O problema o pensamento vaca preta do gauchão tem que parar. Parar com o pensamento lúdico de achar bom ter que transmitir no puxadinho, tomando choque, no calor, e achar isso engraçado. Vamos botar um pouco de profissionalismo. Eu sei que eles não têm dinheiro, que precisam do benemérito, mas tá errado. Então, como que a gente começa a alimentar uma ideia profissional no interior e menos lúdica, sim, nesse sentido, sim, tentando reformular o calendário. E isso aí é pensar o bem dos clubes do interior. Eu, pelo menos, penso dessa forma, Gutierrez. E assim, vamos pro sentido prático, né? Enquanto a gente discute, os clubes de elite já estão fazendo as suas ações, agindo como querem ou como precisam. O Grêmio, quando disputou o Mundial, no ano seguinte foi com o time Z, com o time de transição. O Inter agora, claro, repito, como eu disse no início, tem essa característica diferente dessa temporada, uma em cima da outra. Mas creio eu que será cada vez mais assim o início de campeonatos estaduais. Não vai ser. Lamento te informar. Deveria, vai ser porque assim. Não tem pré-temporada, porque é apertado, tem que ser. Vai ser assim. Porque depois começa no meio da temporada, começa a chorar, que é muito jogo. E aí a gente dá o mesmo peso para um início de campeonato gaúcho, para a disputa de um jogo contra o Flamengo, contra o Atlético, uma semifinal de Copa do Brasil. Isso aí vai não mudar. adianta. Quando quem paga, etc., tem que botar os titulares. São 13 milhões pelo campeonato, para cada time da dupla Grenal. Para Grêmio, 13 milhões, para Inter, 13 milhões, e já foi paga a primeira parcela, que adiantou, no caso do Inter, muita coisa que estava no penduricalho. Então, quando a detentora do campeonato disser assim, tem que botar o time principal, vai botar o time principal. E quando estourar assim, e não permitir manda classificar... quem pode, obedece quem precisa. Mas aí quando começar a perder dinheiro lá na frente, nas competições que realmente importam para Grêmio, para Inter e até mesmo para a Juventude, aí vão lembrar que desgastou os jogadores, que machucou um jogador importante numa partida de fase de grupo, que nesse caso, nesse ano, nem é fase de grupo, é fase única. Num jogo inicial de Campeonato Gaúcho. Vai acontecer isso. Eu não tô falando que vão fazer, mas tá errado não fazer. E Orestes, antes da tua participação, rapidamente, Orestes, aqui ó, o Cássio Amaral também recordando aqui a situação que em 2017 o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho, o Ipiranga estava na série, na divisão de acesso aqui do Rio Grande do Sul, mas sempre com pensamento voltado a uma disputa nacional. Isso. Hoje, o Ipiranga tá na C e por muito pouco não subiu para D, e o Novo Hamburgo não aproveitou nada de ter sido campeão gaúcho, nada. Eu acho o seguinte, ó, o Cristiano tem razão, o cara mete dinheiro aí, então daqui a pouco os titulares vão ter que entrar em ação, porque os caras estão pagando. E até isso vai acabar também, porque daqui a pouco não vai dar lucro mais para a detentora. No Rio de Janeiro já está acontecendo isso, São Paulo é o único que dá lucro. Já tem outros canais, já o Vasco já está com televisão própria, o Flamengo também, porque já não interessa mais. Não vai mais interessar. Os caras não vão gastar 13 milhões, como disse o Cristiano, daqui para frente. Eu acho que esses meninos que estão jogando agora, tudo bem, estão começando a vencer, mas no momento em que apertar a situação em que Grêmio Internacional, com esses garotos, não estiverem com chances de pegar uma vaga para a próxima fase, aí sim os titulares vão entrar. Quando apertar a coisa, os titulares entram também. O que aconteceu com o Grêmio ano passado. Tiveram que aparecer o retorno dos titulares, 2018, depois do Mundial. Só que aí entra o problema que é de pensamento. Aí, ou na verdade, a falta de planejamento. Durante muito tempo, os clubes eles foram reféns desse dinheiro e, de um certo modo, até são do dinheiro que a TV paga para o estadual. Só que a gente tem que olhar o mundo não só para trás, mas também para frente. E aí a gente faz projeções com base naquilo que a gente vê que começa a acontecer ou até do que pode acontecer com base no potencial que nós sabemos que Grêmio e Inter têm. Se não mudar o formato de campeonato gaúcho, esse campeonato... Vamos tirar o gaúcho, tá? Para não parecer que é uma bronca aqui com o estado, que evidentemente que não é, mas vamos lá. Os estaduais de modo geral. Aí talvez tire o paulista por conta do interior deles, que é muito, muito, muito rico. Os estaduais de modo geral, se eles continuarem com esses formatos que eles têm hoje,
ocupando a quantidade de datas que eles têm hoje, cada vez mais será menos atrativo e vai chegar um momento em que os clubes vão se olhar, como o Atlético Paranaense, que recebia um valor irrisório lá no Paraná, que era 1,5 milhão, acho que nem 2 da televisão, e vão dizer o seguinte: olha só, por esse dinheiro, meu velho, eu não jogo. Não jogo. Fico treinando. O Atlético Paranaense começou a deixar de disputar os estaduais por lá. Olha o que ele cresceu nos últimos anos. Ah, foi só por isso? Claro que não foi só por isso. Evidente que não. Evidente que não foi só por isso. Só que ajuda, porque tu usa o começo de cada ano. De novo, esse é um ano atípico, todos nós sabemos disso. Mas usa o começo de cada ano para preparar o time, para fazer um treinamento correto, uma pré-temporada inteira. E nada impede, absolutamente nada impede, e não é preciso fazer uma liga de clubes para isso, porque liga de clubes é um sonho cada vez mais distante, inocente, utópico, mas nada impede que pequenas competições surjam desses times, digamos, dissidentes futuramente de estadual. Daqui a pouco o Grêmio e o Inter vão olhar e vão dizer: vem cá, nós aqui não queremos mais o gauchão. Ó, parece que o São Paulo lá brigou com a federação. Ó, parece que o Flamengo não quer. Vamos fazer um quadrangular nós aqui, e daqui a pouco, amistoso mesmo, e daqui a pouco, nessa brincadeira, a gente ganha mais do que o estadual. E prepara melhor nossos times para a temporada. Cara, é o que vai acontecer. E não só de futebol brasileiro. O futebol sul-americano também. Tu pega um Peñarol, tu pega um Nacional, não só com exemplos daqui. Cara, o estadual, com esse modelo, ele está com os dias contados. Ele já não é atrativo como era antes. E foi tentado com a Primeira Liga e não deu certo. Primeiro que boicotou... e já começa errado, né, que criaram a Primeira Liga. Gente, quem está fora, se fala em cima eu me perco. Quem foi que falou agora que eu não escutei? É que é o delay, perdão, é o delay. Vai lá, depois eu falo. A Primeira Liga foi criada e os próprios clubes trataram de boicotar. Quem boicotou também foi a TV, que disse: olha, quem fechar com alguma transmissão vai sofrer sanção lá na frente. É difícil. Sobre colocar titular no campeonato estadual, veja bem, vai chegar um momento que vai ter que jogar. Vai ter que começar a preparar o time. Terminou as férias de 10 dias, o período de treinamento, alguns vão ter que jogar. É normal. E aí vai faltar o fôlego do time do interior que já está treinando. Quando equiparar o fôlego, o time do interior perde na qualidade. O Grêmio, por exemplo, se não ganhar a Copa do Brasil, ele já vai ter que jogar uma pré-Libertadores daqui a 2 semanas. Como é que ele vai focar no Campeonato Gaúcho tendo pré-Libertadores? Se não ganhar a Copa do Brasil. Ele joga domingo a Copa do Brasil e quarta-feira tem pré-Libertadores. A diferença é de 3 dias. 2 coisas. A Primeira Liga já começou mal, porque ela deveria unir os clubes sem criar mais jogos num calendário. Eu sempre fui contra. Eu sou a favor dos clubes se juntarem. A liga era boa, a competição que não. Exato. Fazer uma liga, daqui a pouco até tomar o brasileiro para si, fazer uma liga brasileira, isso aí até é plausível. Agora, criar uma outra competição num calendário já estourado, eu sou contra. Perfeito. E a outra coisa do time titular. Não, a outra coisa do time titular que eu tava falando antes. Vai jogar com o time titular no Gauchão uma hora? Tem que jogar com o time titular, porque eu considero essa competição preparatória para o restante da temporada. Entendeu? E a questão da Primeira Liga, criar mais jogos mas olha só, essa da Primeira Liga, o Alexandre Pretzel manda mensagem aqui, ele traz um exemplo muito interessante. Ela não fluiu enquanto competição. Eu acho que ela se tornar uma competição tão cedo foi enfiar os pés pelas mãos, tá? Foi um erro. Agora, a criação da Primeira Liga fez com que a Federação Paulista de Futebol abrisse os olhos e desse uma injeção absurda de valores para que os grandes não largassem o estadual. A Federação Paulista pensou o seguinte: cara, os caras estão criando essa Primeira Liga aí. Se eu perder um Corinthians, um Palmeiras, cara, acabou meu campeonato. Então o que ela fez? Ela injetou, e é esse valor que o Pretzel me manda, a Federação Paulista injetou 26 milhões de reais, 26 em cada um dos grandes do Campeonato Paulista, justamente para que eles não saíssem do estadual e não fossem para a Primeira Liga. Então a Federação Paulista pulou e disse o seguinte: opa, ou eu tomo a frente aqui, ou vai acabar o meu campeonato.
Do mesmo jeito que aquela vez quiseram abrir envelopes para o Campeonato Brasileiro, e aí o que aconteceu? A detentora foi em cada um dos clubes, ofereceu um pouquinho mais, todo mundo baixou a guarda, fundiram o Clube dos 13 e a gente tá onde tá. É que eu acho também que a gente vive nesse círculo, assim, parece uma rodinha de hamster. Daí vai lá, dá mais, mas o que falta, principalmente, acho que o Carlos estava certo na sua manifestação inicial, em dizer que falta o planejamento pensando também nos pequenos. Não somente a gente faz um estadual pensando nos grandes, porque eles é que dão audiência. Mas a gente não pensa no planejamento a longo prazo dos pequenos, que a gente fala, conseguem grandes atuações em algumas temporadas, graças a investimentos de terceiros ou de pessoas que são apaixonadas pelo clube dentro das suas regiões, ou até mesmo para ganhar força na região, algum empresário, a gente sabe que isso é bastante comum, mas não existe um planejamento a longo prazo desses clubes. A gente fala há quanto tempo o Pelotas, há quanto tempo o Novo Hamburgo fala, né, em melhorias. O dia que nós chegarmos na primeira divisão, um dia que nós conseguirmos um acesso, né, melhor ou qualidade melhor de trabalho, de equipe, mas a gente fala de uma realidade que, dependendo do campeonato, tem que renovar semana a semana no interior o contrato com os jogadores, porque os times já sabem que vão parar em algum momento. Então depois se passa disso, se vai além da expectativa, é semana a semana com renovação. A gente fala, parece aquela coisa de obra que a gente faz em casa, daí deu um problema, vai pagando a semana, vai acontecendo. Não, o futebol tem que ser mais profissional na maneira tanto de encarar, eu falo da questão do dirigente, mas também do investimento do próprio interior, porque se torna pouco, e o Magno tem aqui bastante experiência com o pessoal do interior, o pessoal da própria região já não torce mais para os seus clubes, porque é essa a realidade. E querendo ou não, o torcedor regional é quem sustenta o torcedor. O time, a questão do time pequeno, só que o time pequeno também tem que jogar as competições que lhe cabe, porque muitas vezes tem a copinha da federação, o time pequeno desiste, mas não tem dupla Grenal, então não vou jogar, vou fechar as portas agora e volto no gauchão. Aí é que tá, o time pequeno tem que jogar as competições que lhe cabe. E ainda dentro dessa crítica do dirigente que é de uma grande, né, um grande time, uma grande instituição, talvez eu vejo também como, claro, a pessoa quer crescer nessa carreira dentro do futebol, mas também às vezes leva os aprendizados que são adquiridos nessa convivência, num conselho de grande gestão. A gente sabe que nos conselhos há muitas palestras e cursos relacionados à boa gestão, talvez isso também seja aplicado nos clubes da sua região. Eu acho que a pergunta... Vai, Horácio. Os times pequenos disputando, por exemplo, uma copinha, não é um torneio deficitário para os times pequenos? Eles vão ter algum lucro com isso? Sim, tu precisa de... Assim, copinha, o benefício é ganhar uma vaga de Série D de Brasileiro ou de Copa do Brasil. Tu tem que estender, tem que abrir assim um... A federação paga bola, arbitragem... Aquela coisa de apresentar problemas e soluções, né? Abre lá sei lá, um mapa, um organograma, um canvas. Um canvas. Já que tá lá num canvas, abre um canvas. E aí tu faz o seguinte, a pergunta o problema é o seguinte, não tem dinheiro, ponto. Como fazer um campeonato com dinheiro? Aí tu vai listar, o que eles fazem hoje? O benemérito, o benfeitor, o tutor, o baluarte, o empresário, o patrocinador. O cabeça. Tá? E televisão. Da chuva. E televisão e dupla Grenal. Não, copinha não tem TV. Não, tô falando assim, por que eles precisam do gauchão, desse gauchão, tá? Por tudo isso, tá? Vai entrar essa grana, beleza. Como fazer tudo isso? Como conseguir dinheiro sendo sustentável e numa competição atraente que também desperte interesse da televisão, porque da televisão não tem como fugir. Não tem como fugir. Os grandes não fogem, os pequenos não fogem. E a partir daí... criar alternativas interessantes de um streaming, uma situação seja, por exemplo, mas também é menor a grana. Fazer um streaming da copinha por R$29,90. Não, tem não que fazer adianta. por R$5, R$4. Mas isso é sustentável? É possível não é sustentável. fazer? Uma coisa da copinha que foi muito legal, só para completar essa o mapa. De dinheiro, Carlos, na fase final da Copa da Federação do ano passado, que o Santa Cruz foi campeão, a Federação Gaúcha fez uma promoção nas suas redes sociais de aquele clube que tivesse mais engajamento, mais curtidas, né? no site da federação, mais audiência no site no Twitter e também acho que no Instagram da federação. O clube ganhou R$15 mil. Pouco, parece pouco, mas para um clube do interior faz muita diferença. Aí é que tá. Mas é que aí são diferentes, tá? O gauchão é uma coisa e aí streaming no gauchão não rola porque foi tem uma forma de ajudar a Copinha, TV. Não, perfeito, mas é que eu quero entrar, Magno. Essa forma de ajudar a Copinha é uma forma que vários clubes poderiam... Isso de colocar, para cada torcedor botar lá R$4, R$5,
para assistir um jogo por streaming, não é os 4, 5 reais que vão entrar. Porque aí se eu sou patrocinador e vou lá colocar o meu dinheiro num jogo que ninguém vai ver, o dinheiro vai ser bem menor. Se eu estou colocando um dinheiro num clube pequeno que está jogando contra um clube com uma torcida um pouco maior, e nem Grêmio e Inter, vamos lá, um Pelotas, um Brasil, um Juventude, um Caxias, se eu estou tendo bastante gente vendo na minha marca, se isso tem uma transmissão mesmo que por streaming, se isso chega até mais pessoas, não é só o 4, 5 pila que cada pessoa está pagando ali para assistir. Você tem uma possibilidade de engajamento, de patrocínio muito maior. Pode fazer promoções durante essa transmissão? Evidente, e que é justamente o contrário do que se imaginou com os grandes. Para os grandes, o caminho inverso. O streaming para os grandes pode ser maravilhoso, mas ter 1 milhão de pessoas vendo um jogo do Flamengo na Flá TV é muito menos do que as 10 milhões de pessoas que vão ver na TV aberta. Para os grandes é diferente. Para os pequenos, essa é uma bela alternativa. Agora, e a gente fala, pode se construir esse projeto dentro da própria instituição do clube, com jornalistas, com o pessoal. Deve ser, né? A gente fala assim, tudo se dá um jeito no interior. Por que não se dá um jeito também nesse sentido, né? De cada narrador ter ali no seu clube, seus comentaristas. E para fechar de minha parte, aí num retorno como despesa. Dentro de campo, tem muito clube do interior, olha, 90%, eu vou estar por baixo, que não tem categoria de base. Também. Porque muitos enxergam a base como um gasto. É verdade. Realmente não é pouca coisa. Que é o que dava muito dinheiro, né? Alguns anos aí. Se tu daqui a pouco coloca como uma condição básica, olha só, para jogar a copinha, X, e isso tinha até pouco tempo, não sei se não continua. Para jogar a copinha, X%, a terceira divisão eu sei que tem, a copinha eu não sei. X% do grupo tem que ter até 23 anos. Aí tu fomenta não só a base, mas o garimpo de jogadores jovens da região. Tu tá revelando novos jogadores, tu tá empregando gente nova. Tu incentiva a torcida na região. Tu faz a economia girar. E tem um fato aí, né? E aí tu faz, Gutierrez, com que o menino pense em ser jogador, claro, primeiro vai querer jogar na Europa e tal, mas que ele encare o clube da cidade dele como ponto de partida. O Juventude que hoje é um não exemplo. Acontece. São José é um excelente exemplo. São José é uma também. grande base. E assim, tem um detalhe que é um fato, não é nem a nossa opinião. Guimarães, que tem que cuidar disso na coordenação de esportes da Guaíba, ele sabe. Pelotas, tem jogo que não tem TV, aí, essa questão tem jogo que não tem base, TV. Pelotas tem feminino também. Só pra terminar aqui o organograma, né? O canvas. Não tem dinheiro, tá? O que tem que se dar é, primeiro, um espírito profissional. Primeiro ponto, espírito profissional. Alguns clubes têm, repito, Ipiranga, Erechim. A gente tá falando muito do São José. O Juventude eu acho que é outro patamar, tá? O Juventude tem uma experiência de 11 anos de primeira divisão, cara. 13. Se eu te dar 13, perdão. 13 anos de... Dentro, 13 fora e vai ficar mais 13 agora. 13 anos de primeira divisão te dá um espírito competitivo natural já. É um outro patamar. O Brasil vai estar em outro patamar por conta da torcida e de um terceiro lugar nacional tranquilo. E o Caxias também. Pra mim, esses três estão em outro patamar. O Pelotas não, tá? Na dupla Brapel, ela não é igual, na minha opinião. Vão me matar. Isso. Eu não tô sendo político, mas o Brasil tem um patamar, tá um patamar acima. Mas é verdade, né? E como hoje o Juventude também tá um patamar acima do Caxias, tá? E não tem problema nenhum dizer isso, tá? O Juventude é mais... Caxias respira pelas boas campanhas em gauchão. Mas também é uma situação bem parecida, me perdoem os grenados, mas uma situação bem parecida com a dupla Brapel. É isso aí, tá? Anos. O Novo Hamburgo não teve nenhum aprendizado com o título, nenhum. Acho que o São José é um clube bem organizado, mas conta com um negocinho chamado Porto Alegre e com a ajuda do Noveleto, do Milton Machado, desses também beneméritos, tá? O resto não. O Ipiranga tá num processo profissional. Então, primeiro é pensamento profissional, segundo, pensamento competitivo. Cara, eu ouvi as entrevistas lá do cara do Verão. Como é que é o nome do cara do Veranópolis? O de Carli, né? Não, o outro. Sala. Generose. O Generose. Gilberto Generose. Eu ouvi as Gilberto Generose. Eu vi as entrevistas dele e penso, cara, esse cara não tá no clube de futebol. Porque a gente abre por 3 meses, o importante é que a gente espera a renda da dupla, a gente espera fazer um bom papel, mas depois a gente vai fechar. Não, espírito profissional, espírito competitivo. E daí tu já demonstra que não tem um claro planejamento a longo prazo. A pior parte, tá? Que é um resgate da comunidade e se entender como participante da vida do clube.
A comunidade, o entorno é cada vez mais participante da vida dos outros, da dupla Grenal ou de outros clubes, tá? Nos debates o Zé Aldo diz como que um campeonato com 2 campeões do mundo vai ser ruim. Cara, a dupla Grenal tem que ser colocada à parte. Se o patamar do Juventude é um, da dupla Grenal é outro completamente diferente. O que eu tô dizendo é a sustentabilidade dos clubes do interior para que eles tenham vida competitiva e vida profissional. Mas com esse calendário e com esse pensamento de amadorismo, dirigentes, torcida, falta de identidade e especialmente mídia, sim, mídia, onde o debate não é sério e onde quem poderia promover um debate sério fecha os olhos dizendo que é charmoso e que é raiz, a gente vai ficar aqui no programa. Quando não para em um dizer que eu tá sendo defenestrado e o outro dizer que eu sou contra o interior. Vamos fazer o seguinte, meus amigos! Luizinho, alguns anos atrás que Eu falo mal dos outros, mas falo de vocês também. Vocês podem falar de mim, viu? Eu não vou falar de ti. Não tens ainda o merecimento para tal. Vamos ao intervalo. Nosso ganhando o jogo, a edição eletrônico de 15 para o meio-dia, a hora certa, Carrefour. Todos merecem o melhor. Dando agora 11 minutos para o meio-dia, este é o Ganhando o Jogo, Rádio Guaíba, 101,3 FM, a hora certa, Carrefour, todos merecem o melhor. FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para pagamento à vista. Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. A gente falou muito no campeonato em si, né? Ô, Magno. Alguém chamou? Não, eu chamei, não sei se vai propor outro assunto, eu queria dar uma passada no Inter agora, não pois sei é, justamente. Seguir. Justamente, a gente... Falamos do conjunto e não o conjunto, da obra. mas não tanto do jogo e das atrações que o jogo nos proporcionou, né, Oliveira? E peço ao Guti que entre também, que foi comentarista do jogo de hoje. Claro. O Gutierrez está mais avalizado, até porque comentou o jogo e prestou mais atenção nesses movimentos, na gurizada que surgiu. Mas o que tem me chamado a atenção, assim, título realmente de curiosidade, é o jeito com que o Inter está tratando o seu novo técnico, Miguel Ángel Ramírez, porque... Ninguém viu o homem lá, hein? Não, eu até acho curioso, cara, porque assim, ó, eu acho que o Inter está fazendo certo. A comunicação tá legal, mas não deixa de ser curioso, porque faz 4 meses que todo mundo sabe que o novo técnico do Inter é o Miguel Ángel Ramírez, tá? Há 4 meses todo mundo sabe disso. Só que o Inter não podia anunciar, até por respeito ao Abel Braga que ali estava. O Inter de fato não anunciou, já fiz reiterados elogios ao Alessandro Barcelos, acho que ele, que é o presidente do Inter, para quem ainda não tá ligando, não é minha pessoa, que fez para mim um trabalho ali de conversa, de costura, muito bom para que o Abel continuasse fazendo o seu trabalho e o Miguel Ramírez chegasse só em março, como de fato chegou. Terminou o Campeonato Brasileiro, é óbvio que ele não iria anunciar o Miguel Ramírez 1 minuto depois de encerrado Inter e Corinthians, seria um desrespeito, uma descortesia, digamos assim, naturalmente. Então espera 2, 3 dias, espera o cara chegar em Porto Alegre, como chegou ontem, esteve ao Beira-Rio, mas todo mundo sabe, a assessoria do Inter no grupo interno já passa ali o dia a dia do Miguel Ramírez, chegou em Porto Alegre, aí se descobre que vai estar no jogo e tal. E ontem a entrevista coletiva do Paulo Brax, aliás, boa entrevista coletiva, sujeito sincero, né, não fica caminhando por cima do muro, um cara que vai direto ao ponto. Eu só acho que ele podia trocar a palavra performar por jogar, mas aí é uma chatice da minha parte. Mas é uma entrevista sincera, as respostas sinceras dele, sem despistar ou ficar em cima do muro. Mas é claro que a tônica da coletiva foi Miguel Ángel Ramírez, ter a conversa, vai ser anunciado aí a qualquer momento, mas eu acho muito curiosa a forma com que o Inter se vê obrigado a tratar essa situação. Todo mundo sabe há 4 meses que ele vai ser o técnico, mas é natural, não podia ser anunciado até então e deve ser anunciado hoje. Olha só, permita a gente vai falar mais de Inter depois do meio-dia. Por favor, Cristiano. Mas eu queria fazer um pedido aos colegas que participam das entrevistas coletivas. Já sei o que é. Em especial do lado do Inter. Parabéns, Cristiano. Em especial do lado do Inter. As coletivas, de um modo geral, no Brasil, elas viraram já uma espécie de arquibancada.
É um novo formato do jornalismo identificado, do torcedor perguntando, as assessorias permitem, as associações dos cronistas permitem. É um novo formato. Está todo mundo trabalhando, ganhando seu dinheiro e tal, mas vamos lá. Mas, por favor, parem de vulgarizar a palavra parabéns. A todo momento, parabéns, Fábio Matias, parabéns, parabéns. É complicado. Parabéns. Por que tanto parabéns? Isso não é de agora. Os caras não estão de aniversário. Eles ganham. Ontem ganhou um jogo do Juventude, primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Na época da eleição, o que tinha de gente dando parabéns do nada. Era um espetáculo. Parem de dar parabéns. Porque senão, vamos imaginar, o Abel ganhou de 5 do São Paulo. Os caras estão dando parabéns até agora pro Abel. Ou então, se o Inter fosse campeão brasileiro, estariam dando parabéns até o final do ano. Parem de vulgarizar. Eu entendo a questão de estar ali, é emocionante. Eu sei que faz parte, hoje, boa parte das coletivas, elas são formadas por... Eu saí de arquibancada, eu fui de organizada do Inter, gente, mas eu segui um outro caminho. Eu não estou condenando ninguém, cada um na sua praia, beleza. Mas parem. Eu acho que é viu pior, uma entrevista coletiva do pessoal do Flamengo? É só o Zezão da raça rubro-negra. Não, e abrem a coletiva. Eles abrem as coletivas. Sim. Parem. Cara, eu acho que é pior. Vamos fazer. Eu acho que Façam a pergunta, mas parem com parabéns. E aí o Paulo Brax, que eu acho que, além de bonito, está começando bem, abre me dizendo parabéns. Paulo Brax, não, tu não. Tu é o executivo de futebol. Tu não tem que abrir dando parabéns. Os caras ganham para fazer aquilo. Eles ganham para fazer aquilo. Eu acho que é até pior, porque eu acho que esse parabéns da coletiva é um parabéns por tudo. Fulano, parabéns por acertar o passe. Eu queria te perguntar o seguinte. Fulano, parabéns pelo desarme. Eu queria perguntar o seguinte. Eu acho que não tem a ver só com o pessoal de rádios identificadas ou não. O que eu não tenho nada contra, pelo contrário, é mercado que se abre, eu quero mais é que tenha cada vez mais. Mas eu acho que é pior, cara. Eu acho que é para tentar ganhar a simpatia do entrevistado. Isso é pior. Eu acho que é para dar uma puxada de saco na largada ali, sabe? Tipo, parabéns pela vitória e tal. Exatamente. Eu acho que não tem a ver com ser identificado ou não. Tem a ver com dar uma puxada de saco na largada. Famosa quebradinha de gelo. Assim como o Paulo Brax ontem também, era uma orientação da assessoria do Internacional de não nos identificarmos pós-pergunta. E ontem o Brax exigiu que fosse feito isso. E aí ele ficava, boa noite Bruno, boa noite Cristiano, boa noite Guimarães. Mas eu acho essa do Brax está certo. Eu tô falando porque é uma quebrada de gelo de entrevistado e de entrevistador, entendeu? A gente não tem mais contato no dia a dia, é difícil ele conhecer as pessoas. Ali tá certo, olha, esse aqui quando pintar na próxima é o fulano, Beltrano, Cicrano. A pessoa se identificar, acho que tem que se identificar. Eu acho correto também. Esses caras é o seguinte, ó, os caras que chegam ali dando parabéns, essa coisa toda, é que o cara já, ele se protege para fazer a pergunta e depois não levar uma porrada do cara que... Mas não precisa isso, Orestes. É papai e mamãe, Orestes. Não é nem precisa. Aquela que... Porque se o time tivesse tomado 4 do Juventude, eles chegariam... Fábio Matias, que M, hein? Mas a propósito, por que aconteceu tanta M? Não ia fazer, cara. Olha, e isso não é só cara identificado. É cara que não é identificado. Chega, gente, não façam isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Isso no Grêmio acontece também, tá? No Grêmio tinha a história do Painato. Só que eu vou te dizer, ó. Veja bem. Só que como o Grêmio não tem vencido muito ultimamente, os parabéns terminaram. Mas o Grêmio estava cheio de parabéns também. Só que não são as identificadas, não, cara. Eu acho que é isso. É para dar uma puxadinha de saco no início, sabe? Para tentar ganhar a simpatia do entrevistado. Nesse sentido mesmo, de quebrar o gelo, de já ganhar o cara na arrancada. Sobre o time que a gente iria começar a falar, primeira coisa, é um time repleto de garotos. Uma coisa é tu colocar 2 garotos estreando no meio do time titular principal, com caras de 30, 26, 27, 35, é bem diferente.
Os garotos do Inter iniciaram com uma ideia muito legal do Fábio Matias, foram 15, 18 minutos de uma marcação bem adiantada, linha alta, os zagueiros do Inter jogando lá na frente. Inclusive, o que eu pude ver de melhor qualidade, principalmente no João Félix, o Pedro Henrique a gente já conhecia um pouco mais, foi a saída de bola. Fiquei um pouco, não digo assustado, mas não foram bem na bola aérea, em que pese essa qualidade no time do Juventude, mas perderam praticamente todas esse tipo de jogada no segundo tempo. Mas alguns jogadores interessantes. O Pato a gente já conhecia, o Johnny também, mas eu gostei bastante do Lucas Ramos. Talvez ele precise um pouco mais de força física, de imposição física, mas ele mostrou leveza, né? E aí eu tô me contradizendo, mas ele mostrou leveza para girar rápido, para ter mais consciência e aliar isso à velocidade. Ele mostrou que tem isso e tem chute. Precisa melhorar um pouquinho na cobrança de escanteio, né? Tá virando o corpo demais e botou 2 para fora. E aí isso é bem fácil ou possível de corrigir. Bateu falta, isso é legal no início de campeonato, de vermos contra equipes. Kengo de Lucas Ramos? Ontem, isso. E no caso do Inter ontem era contra um time de Série A. Queira ou não queira, o Juventude agora já é um time de Série A e vai com um grupo bem parecido com esse que teve em campo ontem para disputar na elite do futebol brasileiro. Então essa observação é interessante, a gente vê como esses garotos vão render. Só que, claro, bateu a questão física. O Pato mesmo admitiu que no primeiro tempo, depois de tentar impor essa marcação alta, de pressionar, e foi assim que saiu o gol do Inter, depois cansaram, né? Um monte de jogador sentindo câimbra, precisando sair, mas faz parte também de uma evolução, é o primeiro jogo da temporada deles. Muito bem. O que aconteceu dessa vez o inverso, vai chamar o intervalo uma frase, então, por favor. Gentileza. Geralmente o campeonato começa com os times do interior voando fisicamente a dupla capenga. Agora foi o contrário, né? Agora o Juventude parou de jogar menos de um mês, teve que voltar e tal também. O Juventude estava longe da sua melhor forma, até porque caras novas chegaram, né? Pois é. Bem, a gente vai ampliar os assuntos todos do nosso Ganhando Jogo, falando de Inter, ainda do jogo de ontem, das perspectivas gremistas para essa semana, enfim, tudo aquilo. Tem ranking da CBF que foi divulgado. Esquisito o ranking da CBF, depois a gente vai falar sobre isso. Enfim, Fernanda Bagatini, Guaíba Notícias, em instantes para você, aqui na Guaíba. Magno. De volta, ganhando o jogo aqui pela Rádio Guaíba, 101,3 FM, 720 AM, no mundo inteiro em guaíba.com.br. Ganhando o jogo de FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para pagamento à vista. Quer saber o preço de sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7:30 da manhã até às 6 da tarde, sem fechar agora ao meio-dia. E sábado das 7:30 da manhã até o meio-dia. Telefone 3907-1743, WhatsApp 982152996. Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. A hora certa no Ganhando o Jogo, 12:05, em nome de Carrefour, todos merecem o melhor. Voltando aos nossos debates, muitos recados aqui quanto à questão que o Silva puxou ali dos parabéns aos técnicos, dirigentes e tudo mais. E também um outro ouvinte aqui suscitou a questão de chamar de doutor, hein? Doutor. É o parabéns e o doutor fulano, doutor Beltrano. Também aqui. A identificação na pergunta é até interessante para saber quem faz a pergunta idiota e quem faz a pergunta inteligente. Recado aqui do Leandro Jaworski, ou Jaworski, ou Jaworski. Sobrenome polonês aqui, se não estou enganado. Valeu, Leandro. Também aqui, também não concordo que tem que ficar dando parabéns, mas as perguntas devem ser muito mais ácidas aqui, o Márcio Joinville. Isso aí. Também aqui, agora já falando de Inter, do jogo de ontem, o Wagner Saraiva, ó, Lucas Ramos e Pedro Henrique, os demais foram abaixo, Juventude desapontou, espero que melhorem, recado ou melhorem, no caso Juventude, né, o abraço do querido Wagner Saraiva, sempre participando aqui do Johnny foi nosso bem Ganhando também. Jogo. E o Jorge Mendes, muito bom que o Cristiano Silva falou. Diga, Guti. Não, o Johnny foi bem também, alguns jogadores foram bem. O Vinícius, de centroavante, achei que ele poderia participar mais,
mas é tudo compreensível, né? Não dá para definir, nem que os caras são muito bons, nem que os caras são jogadores que não vai ser possível aproveitá-los. Eu gostei do Lucas, gostei do Johnny, o Pato fez a dele Qual ali, dos Lucas? Eram 4, Guti? Não, mas o Lucas Ramos, o do meio, camisa 10. Ah, perfeito. O que bateu falta, o que né, tentou fazer algumas coisas. O Amaya eu achei, sinceramente, comum, assim, mais um velocista de Foi lado. só o primeiro lance que ele pegou, correu e ainda perdeu pro Altinha. Isso. Né? E depois teve um lance que o Johnny não dominou e ele bateu de esquerda e aí o Carné pegou. Isso. Mas quanto ao Juventude, é outra. Vou também na mesma linha. É estreia, Marquinhos Santos, ele colocou o Pacheco de centroavante, não sei porque que não optou pelo Grampola, até para manter uma base, talvez ele já queira começar Peixoto, Matheus Peixoto. Peixoto. Não sei porque não começou testando já. Testando não. Acho que ele quis começar testando para depois começar a utilizar o Grampola, enfim, fazer uma base melhor. Mas vamos combinar, né? O Juventude perdeu, mas dominou o jogo no geral, assim. Teve mais a bola, foi mais à frente, teve boas defesas com o Daniel, teve bola na trave no final, teve essas vitórias pelo jogo aéreo várias vezes. Então não foi assim uma atuação desprezível do Juventude. O que chama atenção, claro, termina o jogo, o que a gente pensa? Pô, o Juventude perdeu pro time sub-20 do Inter. Mas não foi bem assim, o jogo teve muito mais dificuldade pra garotada do Inter, né? E se pegar o Juventude de modo geral, a gente tem que entender também o que significa pro Juventude, né, tá de volta a uma Série A de brasileiro. O Juventude ganha uma cota da TV no estadual, que é uma cota muito menor do que esses milhões que a dupla Grenal ganha, muito menos. Então o Juventude tem que fazer um time para a Série A, e o objetivo, claro, é se manter na Série A. O 16º lugar para o Juventude vai ser comemorado, evidente. Então ele vai ter que pegar esse dinheiro que recebe na Série A e montar um time na Série A durante 8 meses. Se ele pegar a grana de TV da Série A e estender por 12 meses, vai ter que pegar um número menor de jogadores ou com salário menor, e aí não vai ter como se manter. Até pode botar um time mais competitivo no Campeonato Gaúcho, que dificilmente vai ganhar, porque tem Grêmio e Inter, e vai acabar caindo na Série A. Até então, nessa questão financeira, Oliveira. Ele tem que fazer bem essa divisão, Magno, que é uma coisa que o Brasil faz na B. O Brasil joga gauchão para não cair e Série B para não cair. Porque se ele fizer se ele dividir a grana da B pelo ano inteiro, ele faz uma campanha boa no gauchão, mas ele cai na Série B. E faz muito de televisão, bem. Tem que ser assim. Viu, Guti? Eu não sei a questão de televisão, de valor de cota no gauchão por Juventude, mas de patrocínio do Banrisul, por exemplo, que está com o Grêmio Inter já há alguns anos, e que paga em torno ali de 17, 18 milhões de reais por ano a Grêmio Inter, ofereceram 1,5 milhão ao Juventude. É diferente, né? É diferente. É diferente. Agora... Mas, olha, eu sinceramente achei um valor baixo por uma vitrine de Série A. A vitrine de Série A é muito mais, mas aí em termos de divulgação de marca, eu até vou entender, porque o sujeito que tá lendo ali a marca do Banrisul, ele vai conhecer o Banrisul muito mais por Grêmio Inter do que pelo Juventude, mas enfim, não aí é uma questão de marca. Mas poderia dar uma valorizada, né? Mas pelo dinheiro do que o Juventude tem, eu acho que ele fez contratações que para um time que briga para não cair na Série A, são contratações. O Renan Bressan fez uma boa Série B pelo Paraná. Ele não vai ser o cara que vai te entregar 35 partidas na Série A, ele vai ter que ser preservado vez que outra, é o cara já com uma certa idade, mas é um cara que vai te entregar ali algum processo de criação. Esse Kleberson fez uma Série B interessante pelo CSA, e ontem quase fez um gol no lance de cruzamento para a área. É um zagueiro, de novo, para quem briga para não cair, é um cara interessante, o Kleberson. Juventude tem o Emerson na zaga, que é titular, mas ele tem 37 anos. Contratou o Todinho para o ataque do Guarani. O Emerson, quarto zagueiro do Juventude, 37 anos, não é um cara que vai conseguir jogar sempre. O próprio Iago também, outro que Juventude buscou, estava tentando aí outros nomes e vai seguir tentando e seguir anunciando. E tem outra, durante a Série A. Perdeu jogadores importantes. Não vai só agregar, né? Até o início do Brasileiro também pode perder jogadores, né? Tem mais essa. Lateral direito, o Igor, por exemplo, é um bom jogador. É um cara que é interessante, um cara jovem que vai acabar tendo mercado. Então, perdeu algumas peças importantes também, né? Perdeu o Pintado para Ferroviário, o Renato Cajá, que fez o gol do acesso, também saiu.
O Luiz Carlos, que é o goleiro reserva, também saiu. Então, alguns nomes foram deixando o clube também, né? Então, é natural que o Juventude tenha um retrato bem diferente daquele que ele teve, né, na Série B, né? E até bela notícia. E até os problemas, né, ontem desses um empréstimo clubes. pro Sport. E até os problemas desses clubes, né? O que eles precisam solucionar. A gente, quando pensa em Grêmio e Inter, a gente pensa em jogadores. Contrata, perde jogadores, traz reposições. O Juventude está fazendo campanha para iluminar o Jacone. O Brasil de Pelotas está há anos tentando deixar o Pedro Freitas pronto. E outra, o Juventude é um clube que ele não pode se dar o luxo, claro, seria o ideal, mas se ele fizer uma grande contratação, por exemplo, um cara... Vamos pegar os caras que até estão no Juventude, um Wagner, por exemplo, que tem passagem por Cruzeiro, Fluminense, um cara bastante conhecido. O Juventude não pode trazer um outro cara desses com um contrato longo de 5 anos, por exemplo. Por quê? Porque ao contrário de Grêmio e Inter, que, claro, com exceções, 2 de um lado e uma do outro, sabem que vão estar sempre numa Série A, o Juventude não pode fazer um contrato e pagar um salário nível de Série A, sendo que ele pode cair daqui 1 ano ou 2. Então a Juventude tem que dar um passo de cada vez, bem na manha, bem devagarinho, para se tornar sustentável essa sua estadia na Série A e tentar continuar na Série A o maior tempo possível, né? Ô Magno, Silva, o Inter que vai vai anunciar o Miguel Ángel Ramírez, o Carlos Palacios, atacante do União Espanhola, está na mira e vai ser contratado. O Inter tem uma barca já formada para liberar jogadores. O Jussa já foi embora, deve ir para o Fortaleza, o Inter devolveu ele para o Oeste, que vai repassar para o Fortaleza. Bom, a barca é a seguinte: Danilo ou Lomba, um deles vai sair, se não até os dois, mas um deles sai. Sarrafiore, Marcos Guilherme, Lindoso, o Wendel, o Rodinei, o contrato acaba em maio, o Inter não vai contratar. O Nonato, se pintar uma barca, vai, e Leandro Fernandes. Começa por aí a barca do Inter. Desses aí o Sarrafiore está voltando de empréstimo. Ontem mesmo o Paulo Brax disse que não vai ser reaproveitado e deve ser repassado para outro time. Agora, para tu liberar jogador, tem que ter gente interessada. O Marcos Guilherme está encaminhando a sua ida para o Fortaleza. Tem que ter gente interessada. Na comissão técnica, o Cristiano Nunes já foi embora. Fez um acerto. O Wendel deve ir para a Chape, né, Cristiano? Como é que é? O Wendel deve ir para a Chape. E aí, o Kehler já foi para a Chape, então vai ser por aí que vai fazer o Inter. No lugar do Alan Ruschel, que foi para o Cruzeiro. O ouvinte Rodrigo Gabriele manda um recado lá direto de Fortaleza, e é mesmo, código 85 o telefone aqui, tá dizendo que estão falando aqui em Fortaleza que o Marcos Guilherme viria para cá. Agora manda o recado, completa esse pro Fortaleza ou pro Ceará. É pro Fortaleza. Fortaleza mesmo. O Inter tá indo pro Fortaleza, o Inter tá liberando pro Fortaleza. Perfeito. Então obrigado, o Inter já tá com a sua barca pronta e vai mexer na comissão técnica também. O próprio Cristiano Nunes já saiu, o Miguel Ángel Ramírez vem ele mais 3, um auxiliar, um preparador físico e um cara que vai ser analista de desempenho. Então, já está formatando 2021 do Inter. E tem muito cara que vem de empréstimo, o Guilherme Pato vai ser aproveitado. Mas outros tantos que o Inter vai ter que repassar. Agora, repito, para repassar, tem que ter alguém interessado. O Pedro Lucas já foi para o Mirassol. Tem que ter alguém que se interesse em contratar. E na comissão técnica, vai sobrar gente também. Acho que vai sobrar os Marlós, o próprio Caico. Porque a gestão atual tem que enxugar a folha. Não vai empilhar gente, sobrepor cargos. Então, se tu está trazendo um auxiliar técnico, deve sobrar um da comissão técnica atual. Nessa questão aí desses jogadores que estão saindo de barca, também há o assédio a jogadores importantíssimos do elenco titular colorado. Valorizados, né? Muito valorizados, e eu leio notícias, acompanhando aqui, especialmente as questões do Atlético Mineiro, que vem um assédio, ou já está acontecendo um assédio muito forte, tanto a Edenilson quanto Patrick. Então, beleza, se pintar uma proposta boa, dinheiro uma em cima da outra, o Inter vai vender. Agora não adianta fazer assédio de salário se não pagar o clube. E eles têm contrato em vigor. Ô, Cristiano. E esses jogadores aí que estão emprestados e que estão voltando, Orestes, pro Inter e que não pensam em aproveitar, como o Silva disse, tem que ter alguém interessado, porque dispensar um jogador não é deixar de pagar, pelo contrário, tu
Para dispensar um jogador tem um custo elevado. Então, a grande questão é que o jogador do Inter, que é um grande do futebol brasileiro, ele começa com um padrão salarial lá em cima desde a base. Então, mandar um Pedro Lucas para o Mirassol, como foi o caso, ou esses jogadores que vão ser emprestados para times de segunda, terceira linha, ou times de interior, de estadual, em geral, esses clubes eles não vão conseguir pagar 100% do salário. Então, você vai ter que, daqui a pouco, compor parte do salário também, ceder o jogador para ganhar a famosa minutagem, que foi o que ontem disse o Paulo Brax, entre outros, do Emerson Júnior, goleiro, que foi para o Figueirense, e do Kehler, que foi para a Chape, para que eles consigam jogar. O Emerson, né, começou o campeonato como reserva do Figueirense, reserva do Vitor Caetano, que é o goleiro do Figueirense, para ganhar a famosa minutagem, para que eles voltem mais rodados, como voltou mais rodado o Guilherme Pato, né, que estava na Ponte Preta no passado. Eu acho interessante, Orestes. O Sarrafiori foi emprestado, o Sarrafiori? Estava no Curitiba, vai ser repassado. Pois Vai ficar. Eu acho Não interessante vai ficar, né? O Atlético Mineiro, que é o Edenilson, o Patrick, Rodrigo Caetano tá lá e tudo. Mas se não tem treinador, como é que vai contratar jogador? Já vai pegar o time pronto, né? É a velha discussão. Eu acho que isso né? aí, sinceramente, é muito balão de ensaio. É muito plantação. Tem que ver o que é plantação, o que é assim. Quer o Edenilson? Vai lá e paga. E o Inter vai vender, vai ter que vender. O Atlético enfia os pés pelas mãos. O Atlético já contratou o Nath Fernandes e o Hulk, sem saber quem vai ser o próximo técnico. E eu vi gente falando que o Rodrigo Caetano baixou a multa do Edenilson e agora quer ele no Atlético. Gente, o jogador exige que a multa dele seja diminuída para que ele renove. Não é uma intenção da direção. E outra coisa, poderia vir o vice de futebol na época, ou algum dirigente que não é remunerado, já que há a crítica ao Rodrigo Caetano, e dizer não vamos fazer. Só que daí o Edenilson ia dizer, não vou renovar. Isso é a coisa mais comum no futebol. A cada renovação o cara diminui a multa pela idade, para sair com mais facilidade. Achar que o cara fez isso porque pensou que um dia pudesse buscar o Edenilson aí não, isso aí é canalice. Isso é canalice. Ingenuidade. Agora o pessoal não pode esquecer que o Edenilson por 2 vezes recebeu proposta da Arábia e quando tinha proposta da Arábia o rendimento dele caía dentro de campo. Manter o Edenilson foi fundamental porque o Inter chegasse na última rodada brigando pelo título. Não vamos esquecer a história recente, gente. Vamos parar com as canalices. E se vender o Edenilson, vai sair um dos maiores salários do Beira-Rio. Acho que é jogador importante para o Inter. Mas o Inter vai ter que vender jogador. Acho que o Edenilson é fundamental. Acho que o Edenilson é fundamental para o Inter e até mesmo para o modelo aplicado e que gosta o Miguel Ángel Ramírez, ter um cara como o Edenilson, que é um cara que consegue transpor barreiras, que consegue romper em linha de passe, que consegue progredir, que consegue fazer o time jogar e potencializar o time jogar e fazer o time girar ao redor dele e participar de uma engrenagem. Eu acho o Edenilson um sujeito muito importante para esse trabalho do Miguel Ángel Ramírez, para esse modelo de futebol que gosta o técnico espanhol. Eu acho muito bom jogador o Edenilson, para mim fez um grande campeonato brasileiro. Na minha seleção do campeonato ele não entrou, mas entrou na de vários e com justiça, com merecimento. Para mim foi um cara que fez um segundo turno muito bom de campeonato brasileiro. Eu não abriria a mão do Edenilson agora, a não ser que daqui a pouco, claro, chega uma proposta milionária. Ele é um jogador de mais de 30 anos e tal, daqui a pouco tudo bem. Agora, se a proposta não for assim irrecusável, eu não abriria a mão. Eu acho um jogador muito importante para o Inter. Eu acho que... Deixa eu responder aqui, só rapidinho, na live. JK Pessoa. Ontem falaram que quem tem que contratar é o clube independente de treinador. Hoje criticam o Atlético que está contratando sem ter treinador. Quanto incoerência. JK, eu não participei do programa ontem. Fui eu que falei que o Atlético não tem técnico e está contratando jogador. Presta mais atenção, JK. E também não foi falado programa, ontem. E mesmo que tivesse sido falado, é um programa de debate. O Carlos pode dizer uma coisa, a Ana pode dizer outra. Não, e outras coisas, nenhum nem outro. Seremos os concordinos aqui da... Não, e outra, eu sou surdo, eu sou surdo, mas a memória é boa. Ninguém disse isso no programa ontem, não. Só uma coisa sobre conjunto, é só isso. Só uma coisa sobre o Edenilson
esses dois jogadores, tá? Edenilson e Patrick. O Edenilson, se sair do Inter num momento imediato, ele é insubstituível, tá? Não tem um jogador viável que faça o que ele faz. Ele pode mudar o modelo de jogo, pode descentralizar, pode fazer outras coisas. Mas um jogador viável que faça o que o Edenilson faz, eu não conheço. Ontem, o passe pro gol do Guilherme Pato foi do Johnny, né? O Johnny fez, num lance, mais ação ofensiva do que o Nonato em 200 temporadas. O Nonato nunca deu faz muito tempo que o Nonato não dá um passe para frente. O Nonato seria o reserva imediato do Edenilson. O Edenilson não tem um jogador que substitua as suas características com a qualidade que ele oferece. Entendimento de jogo também dele. Exato. Nossa. E o Patrick, E liderança, né? eu vou pelo mesmo caminho com o Patrick. Não são jogadores únicos, eu não quero nenhum dos dois na seleção. Eu tô falando em termos de serem jogadores viáveis. É óbvio que se o Inter tivesse dinheiro para contratar o Gerson, poderia mandar ontem o Edenilson para Minas Gerais. Se o Inter tivesse grana para contratar o Gerson do Flamengo, que para mim seria uma substituição superior. Eu acho o Gerson mais jogador que o Edenilson. Mas em termos de nomes viáveis, ou ele vai pegar um desses roda-roda que o futebol brasileiro está começando a produzir perigosamente, está começando a vir uma geração de roda-roda no futebol brasileiro. O Inter tem o seu representante com o Nonato, o Grêmio tem o seu representante melhor, com mais qualidade e com mais potencial, mas que está se notabilizando por isso, que é o Matheus Henrique, e o Darlan é meio assim também, e o Inter tem o maior roda-roda aqui, que é o Nonato, que não vai a lugar nenhum. Então, Fernando Cabral pode ser esse substituto do Edenilson, ao menos em... Fernando Sobral, é que ele escreveu Cabral. Eu acho diferente. Eu acho bem diferente. Eu acho diferente, cara. Sabe quem é que eu acho mais diferente em qualidade, mas que pode preencher num futuro, e aí fala daqui 2 anos, o Lucas Ramos. O Lucas Ramos, por quê? Porque ele pode ser, não é imediato, mas ele pode ser moldado a isso. Como ele é um sujeito da base, ele é um cara que tem potencial na base, que é visto há muito tempo, ele pode ser moldado e aperfeiçoado para isso, tá? Mas para mim o ideal seria não sair Denilson. Tem outros jogadores daqui a pouco com um valor de mercado superior e que, enfim, não fariam tanta falta ao time quanto o Denilson. Eu vou dizer um jogador, eu acho o Fernando Sobral diferente, tá? Até um jogador que trabalha mais pelo lado. O Cabral, mas eu sabia que era aquele cara lá do Ceará. Ao menos o mental aqui, tudo foi direcionado corretamente. E o Ceará acho que não vai se livrar dele também, viu? O Ceará tá renovando com o Vina e tal. Vai querer continuar com ele. Eu acho que teria alguns nomes assim, por exemplo, mudando a característica. Dodge, que era do Fluminense. Acho que é um cara que pode fazer ali o meio de campo, diferente do Edenilson, mas poderia fazer, talvez com características diferentes, mas vejo um potencial nesse jogador. Eu tô pensando assim no futebol brasileiro, o que teria de jogador assim. Eu já ouvi o Tietê do São Paulo, acho bem diferente e acho pior que o Edenilson também. Acho um outro jogador. O Tietê tá mais, embora eu acho bom jogador, o Tietê ele é mais enrolador do que enrolador acho. No caso de ele é mais segurador de bola do que dinâmico, como o Edenilson. Eu também acho. Mas tem menos seguradores do que esses roda-roda que o Guimarães falou, né? Cara, aí tem a gurizada, Danilo do Palmeiras, Patrick de Paula do Palmeiras, mas esse não tem como tirar, né? São diferentes, embora possam ser mais dinâmicos, mas não tem como tirar, né? É difícil. Aí vai entrar a questão da base, né? O Inter vai ter que dar uma trabalhada. Exato, eu tava pensando nisso. Ontem ele jogou de 10, mas ele poderia fazer do Edenilson, até porque o Inter não tem a figura do 10. Eu fiz jogos dele na base como 8, não o número 8, mas como um segundo volante. E na lista do Inter, Cristiano, tava ele como volante. Ontem deu pra ver que ele não jogou assim, claro. Mas quanto ao Johnny, característica totalmente diferente do Edenilson, que fique claro. O Johnny, toda vez que eu vejo, se enxerga algo interessante nesse jogador. Ele é mais alto, mais lento. Eu gosto mas dele, tem cara. Consciência, passe, inteligente, pisa na área adversária, como a gente costuma dizer. É interessante o Johnny ser trabalhado. De primeiro volante, eu prefiro o Johnny em relação ao Lindoso, por exemplo. Sim. Eu também. Sim. Ele tem uma coisa, tá? Que ele ainda precisa de mais mobilidade. Mas ele tem passe que quebra a linha.
Mas será que ele vai ter, Guimarães, com a altura dele? Não sei, eu mas também acho que precisa. Mas isso é positivo, cara. Volante que tem passe que quebra a linha é muito interessante, muito importante, né? Se não ficar rodando. Teve um jogo do Inter que o Inter tava perdendo, e aí o Nonato foi visto como opção. Acho que é Sport Recife. Isso. O Inter perdeu. Que ninguém entendeu por E ele entrou e não deu nada. Só deu umas corridas ali. E rodopiou e girou passe pro lado. Gente, olha só, é muito legal ver o cara ter estilo pra livrar a pressão e tal, né? Mas o futebol não é só isso também. Eu sei que a galera se encantou muito com o tic-tac, essas coisas todas assim, mas acabou, o futebol é direto. O futebol te atropela. A gente tá com é um jogador que entra já com uma defasagem de 5 anos em termos de modelo que se pede hoje. Né, o futebol ele precisa ser reto, precisa ser pra frente. Então, e o Edenilson eu não vejo assim um jogador assim, ó. Vejo o Gerson, mas o Inter não tem dinheiro pra contratar o Gerson, né? E esse seria uma substituição com um plus de um jogadoraço. Na minha opinião, o único Gerson é o melhor jogador do continente na função. meia do futebol brasileiro em atividade no futebol brasileiro. Na eleição do Ravazoli aqui no Guaíba Especial, Guaíba FC Especial FC de na Guaíba. brasileiro. Brasileiro na Guaíba. Eu coloquei... Pandemia política. Verão Guaíba. Eu coloquei o... Futebol sem bola. O Gerson como craque do campeonato brasileiro. Não é exagero. Na minha opinião, é o único meia em atividade no futebol brasileiro que tem lugar na seleção. Meia em atividade no futebol brasileiro. Eu acho ele um jogador, o Gerson, pra mim, um dos caras mais... Eu vou por esse campeonato brasileiro. Eu não vi nenhum jogador tão inteligente quanto o Gerson. Não tem. Inteligente, cara. Ele tá sempre no lugar certo, na hora certa, dando o passe certo pro lugar certo. Eu acho ele um baita jogador. Ali é isso, a força, e aí, né? cara, e ele pode ser ponta, ele pode ser meia central, ele pode ser segundo volante, ele faz todas naquele meio campo. Primeiro volante, né? E ele é isso tudo no jogo, né, Cristiano? Ele é um cara que toma conta do setor com uma naturalidade, assim. Sabe o cara que entra e tu dá a bola nele e fica tranquilo? Tu entrega a bola nele e fica tranquilo. Tu solta nele, tu sabe que a bola vai voltar redonda. Não vai voltar um caroto, não vai voltar no pescoço, a bola vai voltar redonda e com o jogo limpo. O Wagner Saraiva tá lembrando aqui de um Cabral, esse sim Cabral, o Cláudio. Chamava esses que rodopiavam de Vigários Zainassi. Por aí. Mas pra mim o Gerson é o único que tem no meio, se tu formar o meio de campo. Em relação ao Nonato. Jogadores na seleção, assim, cujo nível, pra mim, é um nível competitivo mais alto, né? O Casemiro, o Fabinho, eu acho o Bruno Guimarães muito bom jogador. A temporada, a gente meio que ignora a temporada que o Lucas Paquetá faz na França, meio que transformou esse jogador em um cara mais competitivo. O Arthur, se jogar pra frente, como jogava no Grêmio, é um jogadoraço, tá? O Barcelona que fez mal. Cara, o Douglas Luiz entrou muito bem na seleção. São caras que a gente tem que tem um nível. Eu acho que o Gerson ele entraria assim pra compor essas funções tranquilamente, viu? Eu vejo o Gerson um jogador desse nível, assim. Eu vejo 3 caras no futebol brasileiro que eu levaria para a seleção. Um como terceiro goleiro, o Everton do Palmeiras, eu acho que tá bem escolhido, mas aí é um terceiro goleiro, é uma coisa meio... O cara tá ali por porque dificilmente vai jogar. O Gerson, para mim, é um sujeito com potencial de seleção brasileira e muitos vão discordar, muitos não. Ele é meio assim, ame ou odeio, mas para mim o Gabigol tem vaga na seleção brasileira. O Gabigol é um sujeito absoluto. Ele é muito jovem. Cara, o Gabigol tem o quê? 23 anos. Ele não tem 24, 25 ainda. Já tem, sei lá eu quantos gols no Campeonato Brasileiro. Já passou craques históricos do futebol brasileiro. Não, e decisivo, ele dificilmente termina uma temporada abaixo de 25, 30 gols. Ele é decisivo. Eu acho o Gabigol espetacular. E o reserva dele é espetacular também, que é o Pedro. Eu levaria o Everton. 24 tem o Gabigol. 24 só. Imagina, cara, ele é muito jovem, cara. Eu levaria o Everton, mas não como terceiro goleiro. Eu levaria o Everton como segundo goleiro. Para mim. Quem é o primeiro? Alisson, ainda. E Ederson terceiro? Ederson terceiro. Pra mim o Everton terceiro. O Alisson eu acho o melhor goleiro brasileiro disparado, mas ele tem que parar de enfeitar também, né? O que ele tem tomado de gol no livro, com essa frescura de querer sair jogando é uma grandeza. Ontem eu levaria o Gerson, Gabigol. Teria que montar aqui. Talvez. Gerson, Gabigol, é? Não, com certeza. O Everton, o goleiro. Com certeza. O Everton. Cara, o Pedro.
Não sei. Eu ainda tenho O Gabigol tem os seus gols, tem o seu marketing, sabe fazer isso muito bem, mas nada tira, evidentemente, que o futebol pode mostrar o contrário, que o Pedro é melhor que o Gabigol. Mas não se confirma. Eu Mas acho o Gabigol melhor do que o Pedro, embora a briga nivelada por cima. Eu só fico uma ressalva em relação ao Pedro, e acho que nessa aí todo mundo vai concordar. Ele podia escolher o time que ele quisesse na América do Sul. Verdade. E ele preferiu escolher o único time que ele é reserva. Eu acho que ali faltou. Que provavelmente vai demorar pra sair também. Eu imaginaria, por exemplo, um time de elenco. Viu, Cristiano? Um time de elenco parecido com o Flamengo, no financeiro, que é o Palmeiras. Pedro, ele tem vaga, cara. Ele tem vaga em qualquer time da América do Sul, menos no Flamengo. Então, para mim, o Pedro, se ele ganhasse um pouquinho a menos, isso não faria ele ficar pobre e faria ele ter muito mais gols na carreira, porque ele teria muito mais tempo de jogo. Ali, para mim, faltou até um senso mais competitivo ao Pedro. Com respeito ao Pedro e ao Gabigol, eu tenho a seguinte opinião. O Gabigol, ele chega se impondo. Eu sou o Gabigol, eu sou o cara, eu sou isso. Ele se promove, ele faz de tudo e ele aparece muito mais que o Pedro. Eu acho que nesse quesito aí ele ganha do Pedro e ganha também no futebol. Eu acho que o futebol do Pedro ainda está escondido. É que eu acho que dentro dessa ideia, o Pedro vinha de uma lesão, né, se recuperando, sabia-se pouco do que ia acontecer depois de passar por uma cirurgia séria, no momento, né, um dos mais altos da sua carreira, vai pra cirurgia, volta, tá meio, né, naquela, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou voltar com a mesma qualidade? Ele tem a mesma qualidade, mas falta o ritmo de jogo, tanto que ele é substituto do Gabigol, e o Gabigol tá sempre, né, no 100%. Quando ele substituiu o Gabigol, quando ele substituiu o Gabriel, quando o Gabriel tava machucado ou suspenso, algo do tipo, ele metia gol todo jogo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele é mais ousado. Eu concordo, assim, de certa forma com o Horácio. Eu acho que ele tem mais presença, ele tem mais versatilidade. Na verdade, esses dois aí são problemas pro Ceni e pro Tite, né? Porque eu, se fosse o Tite, levaria os dois, sinceramente. Eu levaria os dois. Em que pese ontem até eu tenho minhas restrições, e eu digo pra seleção, não pra nível mundial, porque eles jogam bem. Eu tenho minhas restrições com o Richarlison, com o próprio... Firmino. Ontem o Richarlison fez um golaço, recebeu rápido, tá, no jogo contra o Southampton, driblou o Forster rapidinho e já fez o gol. Eu gosto do Richarlison, inclusive fora de campo, mas se fosse o Tite, levaria Pedro e Gabigol para a seleção brasileira. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu vi só agora essa informação, então se for Daniel Alves, podem me falar, por favor. Neste momento, apareceu a imagem ali da apresentação do Marcelo Cabo, novo técnico do Vasco. Que espetáculo. Sim, foi anunciado. Ele mesmo. Anunciado e já apresentado. Que maravilha, hein? Comandar o Vasco na Série B do Brasileiro. Só não vai sumir, né? Mais fácil o Vasco sumir. Não é mau técnico. Não é. Não, eu acho que para a Série B é uma boa escolha. Eu também acho. Vasco que tem o mesmo número de rebaixamentos com o número de títulos, né, do Campeonato Brasileiro. Ô, Magno. Cristiano Silva, um destaque para antes do intervalo. Não é. Agora tá oficial, o Inter divulgou o desligamento do Cristiano Nunes. O Grêmio não quer preparador físico? Cristiano Nunes é um baita nome. Mas não tem o tailandês agora lá? O tailandês tá vendo a situação, né? Vamos ao intervalo aqui no nosso grande jogo, faltando 25 minutos para uma hora certa. Carrefour, todos merecem o melhor. Luiz Magno. Senhoras e senhores ouvintes das ondas médias e curtas da Rádio Guaíba de Porto Alegre, 11.795 metros, 720 kHz. Sou obrigado a fazer isso depois que o Davis faz toda essa introdução. Que espetáculo, hein? Faltando agora 22 para uma hora certa, Carrefour, todos merecem o melhor. Não posso perder aqui a piada que vários colorados estão mandando, né? Que o Guti fez a menção aos rebaixamentos do Vasco serem iguais aos títulos. Os ouvintes, claro. Lembrando que o Grêmio também tem, né? É verdade. É verdade. Claro, fica no terreno da piada. Quando é bem sacado, o cara tem que falar, né? É verdade, é verdade. Eu lembrei nisso depois e... Mas daí tá todo mundo muito sentido, é melhor deixar assim. E até pra gente já voltar pros assuntos de futebol, mas em paralelo a isso... Tem uma coisa que pode mudar no Vasco, viu? Uma boa notícia...
China Balbino deve sair hoje do hospital lá em Caxias. Ele ficou muito tempo em coma, né, com a sedação, entubado por conta do Covid, ficou acho que mais de uma semana assim. Nos últimos dias vem se recuperando e hoje deve ter alta. Então, um ouvinte mandou aqui o recado perguntando. Então, eu já tinha visto isso hoje pela manhã. Sempre é bom lembrar, sempre é bom salientar isso. Uma das grandes figuras do nosso interior aqui, o técnico China Balbino, deve sair hoje do hospital lá em Caxias, recuperado do Covid. Olha só, tem surto de novo de Covid no Corinthians. Opa! E a Federação Paulista estuda daqui a pouco cancelar o clássico com o Palmeiras. Aí o Palmeiras teria uma semana inteira para preparar para a Copa do Brasil domingo que vem. Tá acontecendo não só no mundo do futebol, né? A gente está revivendo algumas coisas da época do fechamento. E o futebol, eu confesso que essa rodada, por exemplo, do Campeonato Gaúcho, eu achei que fosse cancelada. Eu também. Eu fiquei assim. Eu achei que fosse cancelada, né? Porque a gente está revivendo isso, tá vivenciando novamente. E eu te digo o seguinte, cara, quando a gente Na verdade, tá pior, né? Tá pior. Tá pior. Quando a gente tava naquele período bem fechado, bem fechado. Tá pior, só que tomar medidas hoje está se tornando mais difícil do que era antes. Contrário àquilo que grande parcela da sociedade assim deseja. Então, enfim, tem que dizer pra galera se cuidar e acelerar o processo de vacinação, né? É porque hoje, cara, as pessoas estão com aquele argumento, entre aspas, não é argumento nem aqui, nem no raio que parta, né? Aquela coisa assim de, mas eu não aguento mais pandemia. Tá bem? E tu acha que a gente aguenta? Exato. Não vou colocar máscara, não aguento mais pandemia. Tá bem? E tu acha que a gente aguenta a pandemia? Tu acha que a gente tá feliz de botar máscara? Até dentro disso eu faço uma pequena observação sobre o verbo que o Magno usou, né? Desejar, na verdade, ninguém deseja, né? Ninguém quer ver economia parada, ninguém quer ver as pessoas com desemprego e tudo mais. Só que ainda sem vacina não temos o que fazer, né? Mas tem um detalhe, o seguinte, o futebol é o menos culpado do estado estar com todo de preto agora, desse novo surto. Futebol é o menos culpado. O futebol tem exame a cada 2 dias, tem todo um protocolo de saúde e vem funcionando. Agora, a incompetência, a idiotice e a imbecilidade das pessoas que se aglomeram e se aglomeraram no Réveillon, se aglomeraram nas eleições para fazer campanha. Não vamos esquecer que durante a campanha teve uma flexibilização para todo mundo lotar Kombi e fazer bandeiraço. Isso aí foi na campanha, carreata e tudo mais, eleição municipal para vereador. Carnaval, a aglomeração aconteceu e todo mundo viu. Capão da Canoa, Atlântida, onde eu circulei e vi. Eu não aglomerei, circulei de dentro do carro e vi. Gente tirando placa de praça que estava interditada porque não podia aglomerar para poder lá se socar na praça, sentar, tomar chimarrão, conversar com todo mundo. Isso aconteceu no centrinho de Atlântida. A idiotice das pessoas, o futebol não tem culpa. Veja bem, hoje a grande maioria que está internado, lotando as UTIs, são de 18 a 30 anos. Pessoal que foi fazer o coxa-coxa na beira da praia. E a culpa é do futebol? Essa é uma grande realidade. O futebol, nesse ponto, o Cristiano tem razão. É o menos culpado. E cabe salientar que ontem foi o início do Campeonato Gaúcho, né? Os protocolos do gauchão, colocados pela Federação Gaúcha, são tão ou mais rígidos que os da CBF nesse quesito. Tem medição de temperatura, tem verificação de bombeiros, questionários quanto a ter tido sintomas de Covid, sanitização em todos os momentos. Um protocolo nesse sentido, isso para nós, imprensa, tão rígido quanto foi o do Campeonato Brasileiro. Por esse ponto, nós temos que aplaudir a Federação Gaúcha. Nesse ponto do futebol, concordo, Cristiano, também. Não acho que ter ou não futebol sem torcida como está, com todos os protocolos, e claro, os protocolos não são 100% confiáveis, né? Mas também não acho que seja um grande problema. Acho, né? Porque daqui a pouco vem
um especialista e prova pra gente que estamos errados. Mas também não acho que ter futebol sem torcida, com os protocolos que tem, esteja ou tenha agravado a situação. Não foi isso que agravou, né? O que não pode acontecer é o que aconteceu na final da Libertadores, onde a Conmebol veio aqui e liberou o número X de convidados e tinha aglomeração. Isso aí não. Não tem condições para isso. E nem torcedor mas vai que ter pior, vai né? conquistar algo ou tá numa fase aguda de campeonato, vamos falar, como o torcedor do Inter fez no aeroporto, não deveria ter feito aquilo. Vai ter reflexo, já estamos tendo reflexo também daquela aglomeração no aeroporto. Não pode. E comemoração de título, não adianta. Agora não dá para fazer. Tá todo mundo se sacrificando, não pode. Aquela final de Libertadores foi pior, porque além deles colocarem lá milhares de convidados, eles liberaram apenas uma das partes do Maracanã. Então, além de haver gente no estádio, havia num espaço reduzido, causando aglomerações. É a conta boa, né? Ter 100% do espaço, usar 10% do público em 10% do espaço. É algo muito parecido, né? Aqui, eu acho que foi até o Bauhart que falou esses dias, se não me engano, mas foi alguém no Agora, acho até que foi ele mesmo, de reduzir o horário de funcionamento, ou reduzir, como foi feito no começo da pandemia, que se reduzia a quantidade de ônibus e tal. Cara, reduzir a quantidade de ônibus, as pessoas que têm que trabalhar, que não tem o nosso, que não tem o nosso privilégio de fazer home office, tu vai fazer com que essas mesmas pessoas vão para a rua em menos veículos, ou seja, vai haver aglomeração. É fechar um supermercado às 8 da noite. Tem gente que não tem como ir no mercado no meio da tarde, só resta à noite. Tem uma outra situação. Pessoas que iriam das 8 da noite à meia-noite, elas vão ter que ir mais cedo e vai causar aglomeração. Tu passa em qualquer supermercado 7h30 da noite, tem filas imensas, enormes. Eu só queria dizer uma coisa, assim, porque quando eu escrevi recentemente sobre... Tenho escrito pouco em rede social, mas eu escrevi que parabéns ao jovem que todo dia tem festa clandestina, rave e a galera empolgada, aglomerando. Mas São Paulo agora até os velhinhos se juntaram, né? No baile da terceira idade. Tem outros casos de swing. Aí eu recebi umas respostas assim desse pessoal mais cabeça aberta que eu descobri que tem, né, que eu obtuso. Pra algumas coisas eu sou mesmo tradicional, chato, enfim. Conservador. Mas o pessoal mais cabeça aberta que eu colocou que a culpa não é do jovem. Gente, olha só, eu sei que vocês são mais cabeça aberta que eu, mas não subestime a minha inteligência, né? Eu sei que a culpa não é só, mas é um forte mas é um forte foco de propagação, porque depois esses bestas, eles moram com papai e mamãe e vão contaminar papai e mamãe. Que por e quando não é vovô, vovó. E só pra terminar, Cristiano, aí diz, mas olha a quantidade de gente nos ônibus. Aí eu vou subestimar de vocês, não sejam burros. As pessoas não estão no ônibus porque elas querem. O fica em casa. Elas estão saindo pra rua porque elas precisam. Só pra terminar, Gutierrez, por favor. Elas estão saindo pra rua porque elas precisam trabalhar. Elas precisam trabalhar. E por isso que elas estão indo pra rua. Então, desculpa não ser tão cabeça aberta assim, porque a galera é mais cabeça aberta assim que eu. Mas não subestime a minha inteligência, porque daí eu fico chateado e se a gente meter um contra um vai ficar ruim pra vocês. Eu gostaria de fazer uma referência. É claro, o jovem também é culpado, tá aí, de 18 a 30 anos, tem mais de 50% dos leitos de UTI dos hospitais, mas tem muito jovem na linha de frente, muito jovem acima dos 20 anos que estão aí na medicina, na enfermagem, técnico de enfermagem, limpeza em hospital, porque essa turma da limpeza tem que também bater palma para eles. Esses caras estão aí se sacrificando na linha de frente. Tem jovem na área da segurança que é fundamental, jovem trabalhando em linhas de frente nessa pandemia. Essa galera também, pessoal das jovens, ambulâncias, eles têm que ser aplaudidos. Os socorristas, motoristas de ambulância, todos eles. Tá cheio de jovem também. Não, o que eu não generalizei. É o jovem idiota, imbecil. Mas daí não é só o jovem idiota e imbecil. Porque óbvio, foi citado aí os caras da terceira idade fazendo bailinho. Porque Casa de swing fechada em Porto Alegre não pode fazer. Não, aglomeração não pode. Sexo grupal não pode. Não pode, exatamente. Viu? Não pode. Né? Na pandemia não pode, meu camarada. Eu sei que não pode. Agora, eu sei que não pode. Assim, diga, Gutierrez, não pode, viu?
Tá falando do quê? Nada, tô brincando. Pra mim, isso? É. Olha, seria uma experiência interessante, nunca fiz. Segue, mas, Gutierrez, de repente. segue. Assim, uma coisa que a gente tem que... Se fizesse, não seria agora. Exato, depois da pandemia. Os hospitais, eles vão atender pessoas, a Covid, ela vai continuar sendo transmitida. Então, quando dizem... E aí, vamos deixar assim, ó, vamos parar de... Eu entendo que vocês querem falar de jovens, mas que não sejam jovens, mas que as pessoas que precisarem de atendimento sejam atendidas, essa é a primeira coisa, e peguem a Covid porque precisaram trabalhar, porque estiveram no ônibus, e não porque não abriram mão da saúde mental e do lazer. Tá todo mundo com a cabeça... Eu quero falar de jovem entendeu? mesmo. Eu não retiro o que eu falei. Eu quero falar mas é do que o jovem sabe por quê? trabalha, o jovem também pega ônibus. Não, eu não tô. Óbvio que eu não. Um discurso Gutierrez. de, mas eu preciso do meu lazer. Não tem essa. Gutierrez. Agora não é o momento. Eu tava tão bem nadando antes, não dá. Fechou a academia de natação, não tem como. Olha só. Eu gostaria. Eu tô falando sim do jovem. Porque aí eu tô falando de espírito. É óbvio que jovens trabalham, a gente tem jovem aqui na produção que tem que vir aqui, que é o Martin, a gente tem jovem trabalhando, estagiando, lutando, fazer um monte de coisa, tem isso, tá? É óbvio, mas eu quero falar assim, porque toda semana tem festa clandestina em nome da saúde mental. Eu tô cansado dessa rede social em que eu vejo uma galera, em que eu vi uma galera aglomerando na praia em nome da saúde social. Saúde social não, da saúde mental. E não era ninguém velho, não. Meu recado é pra gurizada mesmo. Né? A gurizada tem muito a aprender. Tem muito a aprender mesmo, tá? E eu já tô nessa fase, assim, meio chatão. Meio virando ali pra aquela geração meio chata. É que, gente, a gente tem que parar de falar que é coisa chata preservar a vida das pessoas em meio a uma pandemia. Não é Ana, ser chato. Teve gente que passou não pano ir, porque eu escrevi. não aglomerar. Só que daí a gente fala assim, ó, é uma Teve pessoa gente tão que passou- pior quanto as pessoas que estão aglomerando. Mas teve gente que passou pano porque eu escrevi. Tá, mas ignora essas pessoas, porque Não são dá tão pra idiotas ignorar. quanto as Não pessoas dá que pra aglomeram. ignorar. Na boa, Sabe por que gente. que não dá pra ignorar? Porque essas pessoas que passam pano e que têm uma certa responsabilidade no meio das coisas são pessoas que deveriam propagar a responsabilidade e não passar pano pra gente que tá passando doença pros outros. A gente passa pano em quem passa doença. Como é que a gente vai fazer isso? Não dá. Eu não consigo ignorar. E também, sim, a galera do baile da meia-idade lá, com quem eu tenho um pouquinho mais de respeito e condescendência, admito, mas o que é que eu vou fazer? Eu sou assim. Mas tá errado também. Olha aqui, ó. Tá errado. Eu vou... Sobre esses caras que se reúnem, que todo mundo está reunido, e esses jovens principalmente, eu vou usar uma frase da minha mãe que ela dizia: cabecinha de perdiz, isso quer dizer o quê? Falta juízo para essas pessoas. Juízo. Porque conhecimento, orientação, eles estão tendo todos os dias. Vão porque querem e complicam não só a vida deles, como a vida, colocam em jogo a vida das outras pessoas, que inclusive eles nem conhecem. É o pensamento, Horácio, é o pensamento brasileiro, e especialmente jovem, do não vai dar nada. É o pensamento do não vai dar nada. Ou são aqueles que acreditam realmente que não, eu sou jovem, se eu pegar não acontece nada. Só que por mais que não aconteça, ele vai para casa e ele vai passar para pai, para mãe, para avô, para avó, e aí com eles a chance de acontecer algo pior é maior. Mas nessa onda tem acontecido. Eu com acho os assim jovens, inclusive. Claro eu que acho tem que a gente tem que, acontecido. dentro dessas cepas e novas variantes, a gente tem que também compreender que os jovens também estão ocupando os leitos de UTI. São pessoas ali na idade dos 30, 35 anos, até os 40, que estão, de cada 10 pacientes, 2 hoje no Brasil são pessoas que têm 30 anos. São pessoas assim que estão próximas. A gente fala assim, não é a idade, eu posso ter 15, 16, 20. Bom, mas daqui a pouco, se cada transformação, se cada mutação do vírus pegar pessoas mais jovens, o que será da gente daqui a pouco? A gente fala assim, e a gente tem aí condomínios que fazem aglomerações, a gente fala, gente, não é o problema, né? A gente fala, mas eu não vou pegar, não sei o quê. Sim, mas você pega um Uber para ir até esse local. Até esse local você vai ter contato com uma pessoa que pode pegar o vírus, daqui a pouco pode levar para quantas outras pessoas que ele está transportando através da sua maneira de sobrevivência. A gente fala
falo, vamos ter um pouco mais de consciência e empatia. A gente fala, essa maneira egoísta de ver a pandemia, comigo não vai acontecer nada, eu não tô vendo meus pais, não tô vendo meus tios. Gente, não faz nenhum sentido, porque você tem contato com a pessoa que te atende no mercado, com a pessoa que te atende na farmácia, com a pessoa que faz o seu aplicativo, com a pessoa que tá no ônibus com você, com seus colegas de trabalho. É falta de consciência social. Vocês falam tanto de rebanho, de imunidade de rebanho. Bom, o rebanho também precisa que todo mundo se proteja dentro desse rebanho. Por favor, né? Vamos ter um pouco mais de consciência e ter um pouco mais de noção, por favor. Já faz um ano que a gente tá nessa pandemia, gente. Um ano e a gente ainda tá falando das mesmas coisas e as pessoas, eu não tenho saúde mental. Ninguém tá com saúde mental, na boa. Vai perguntar para um enfermeiro, vai perguntar para um médico que tá numa UTI virando paciente de hora em hora, fazendo manobra pra pessoa conseguir respirar com 90% do pulmão comprometido. Vai perguntar se ele tem saúde mental, poxa. Eu conheço um profissional de saúde, óbvio que eu não vou citar o nome, que tá na linha de frente, que passou uma noite inteira rezando, fazendo pensamento positivo para não chegar ninguém e ter que escolher. Ter que escolher entre pacientes. E a gente aqui achando legal isso, azar é o deles. Não, gente, não é assim. Mas aqui tá se escolhendo já, Guti. Aqui no Rio Grande do Sul, talvez não em Porto Alegre, tomara que não, mas na região de Lajeado, por exemplo, onde no final de semana havia 130% da capacidade da UTI, ou seja, além de todos os leitos, tinha gente até enfiada em cima de balcão de recepção, porque não tinha onde enfiar. Lá não tem o que fazer, cara. Tu tem mais de 100% de lotação, tu não tem o que fazer, tu vai ser obrigado a escolher. E aí, como é que faz? Como é que tu vai deitar a cabeça no travesseiro depois? Bem, como é que tu vai saber que tu vai ter que no outro dia atender mais gente, vai ter que tomar a mesma decisão, né? Pois é, e é uma bola de neve, né? E aí, Zé Aldinho, qual é que é? Eu estou ofendendo um ouvinte aqui. Com os ouvintes e não com a gente aqui. Os caras largam, vocês não podem ficar na frente desse equiparre. É porque... Eu já defendi, cara, muito franco e direto, precisa... Eu vou solicitar a direção da Guaíba salário insalubridade. Eu vou trazer no ar, este tipo de assunto, Cristiano Oliveira, suscita as piores almas de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Brasil. Pessoas que não sabem absolutamente nada daquilo que está acontecendo no mundo, estão fechadas, centradas em uma ideia absurda. Fica o meu registro. Cita aí. Não vou citar. Não vou dar mais vazão pra idiota. Não vou dar mais vazão pra idiota. Nem é bom trazer Deixa isso. assim. Eu só vou dizer, Deixa assim. Eu só vou dizer o seguinte, para não perdermos mais um âncora, já perdemos o Zé Aldo, que fica embebido nos recados de WhatsApp ao invés de prestar atenção no programa. Boas férias, Zé Aldo. E agora o Magno faz a mesma coisa. Eu vou trazer no ar, cara, o recado que eu já trouxe nas nossas intermináveis reuniões do esporte. Deixa o WhatsApp com a produção, cara. Ao final de cada bloco, o produtor, que deve estar enlouquecido comigo nesse momento, chega com 2 ou 3 recados e pronto. Porque senão, cara, é muito... Se fica ligado no WhatsApp, vendo, fica legal, vem brilhando, várias notificações, fica vendo, e aí depois a gente acaba se perdendo. Deixa eu fazer um registro rápido. Por favor. Meu afilhado está de férias de novo. Tá. Mas volta na semana que vem. Fica tranquilo, Orestes. Diga, Silva. Então, 25 anos da tragédia envolvendo a banda Mamonas Assassinas. Exatamente, 25 anos, como se tivesse sido semana passada. Eu lembro disso, cara. Eu era pequenininho, não lembro disso. Foi num amanhecer de domingo. O choque do avião deles na Serra da Cantareira, né? Isso. Avião cujo... Até o prefixo do avião, lembro, chamava PT-LSD. O prefixo do avião do Mamonas, que arremeteu, precisou fazer a volta e chocou-se na Serra da Cantareira. Ia descer no Campo de Marte, aeroporto em São Paulo, e aí, como disse Oliveira, arremeteu e deu no meio da serra. Mamonas Assassinas, baita banda. Fica para a história, certamente, com um dos grandes momentos da música brasileira, ali naquela metade de anos 90, e que infelizmente durou tão pouco tempo, né? Grande registro, tava ali com o Magno ajudando numa situação. 25 anos, um dos grandes, na minha opinião, um dos grandes álbuns dos anos 90, um disco com uma produção única, né? Foi quando surge o Rick Bonadil, assim como um grande Midas da música, e ótimos músicos, todos eles. Todas as músicas são boas ali, cara. Todas as músicas são boas. Todas. Tenho medo que com o espírito do tempo atual eles fossem cancelados.
eu acho que eles seriam cancelados por muita gente. Pode ser. Por Talvez muita eles se gente, perdessem com o tempo também, mas a gente nunca vai saber, né? menos talentosa. Acho que eles jamais, se continuassem, repetiriam o nível de criatividade absurdo que existe naquele disco. Acho que Eles foram criativos. Eles foram criativos no tempo deles ou eles estavam um tempo à frente nas músicas deles? Eu acho que eles foram criativos no momento certo, na hora certa, do jeito certo. As músicas hoje aquelas músicas não teriam não teriam. Hoje não. Mas eu vou dizer o seguinte, a música brasileira, ela sempre teve o seu lado debochado, desde a perereca da vizinha tá presa na gaiola, desde as marchinhas de carnaval, passa pelos Mamonas, passa pelo deboche e chega hoje. Hoje a gente ainda tem a música mais debochada, tem vários sertanejos e forró e funk com letras de duplo sentido e com aquela coisa mais da sagacidade e do humor. A música brasileira sempre foi bem humorada, os Mamonas mantiveram isso, só que com o rock. Opa, estourou, cara. Tá Estourou. Obrigado a todos que estiveram conosco no nosso Ganhando o Jogo. Vem aí o correspondente Guaíba com a Fernanda Bagatini. A todos, boa tarde.